amiga, Carlos Henrique aqui para mais um episódio do nosso podcast. Esse é o canal Demitindo Meu Chefe. A nossa missão aqui é ajudar você que quer empreender, que quer criar um negócio, que quer ter renda extra e quem sabe quer demitir o seu chefe para viver desse negócio. Hoje nós vamos ter mais um episódio surreal. Já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana tá saindo um episódio desse e todos os dias tem vídeo novo para você. Ao meu lado, minha sócia e digníssima esposa, Débora Mello. Se apresente, pessoal. Fala, pessoal, mais um episódio do podcast e hoje a gente tá trazendo o empreendedorismo feminino. A primeira mulher que tá aqui para falar um pouco da sua empresa, da sua jornada, Letícia Belmiro. À minha direita aqui, como ela já falou, Letícia Belmiro, empresária, sócio-proprietária da agência Nós Digital, estrategista digital, treinadora de uma equipe, né? Ela tem um time aí surreal de social medias. Dá um oi pro pessoal aí, se apresenta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Belmiro. Tenho uma agência aqui em Recife, a agência existe há 5 anos e 2 sócios incríveis que trabalham comigo, que fazem a parte aí desse processo, que é criar no digital, que é trazer estratégias, que é fazer crescer e evoluir negócios, e acredito que seja isso. Show. Hoje vai ser pressão, viu? Então já vamos aí para o nosso conteúdo com a nossa convidada. Letícia, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. E empreende desde quantos anos? Empreendo desde os 18. 18. Conta pra gente como é que foi essa trajetória tua, desde a época da escola lá, até chegar no empreendedorismo, se você trabalhou já teve algum emprego, se a sua família é de baixa renda ou de alta renda, enfim, essa tua trajetória aí da infância até o comecinho do empreendedorismo. Massa. Para começar, assim, de tudo, a gente hoje está numa construção de negócio, né? Numa jornada de buscar. E aí, quando a gente olha para o passado, a gente vê quanta coisa mudou, evoluiu, você aprendeu. E no caminho, às vezes você tá chateado com algumas coisas que acontecem, mas eu falo muito, né? Tudo de bom e de ruim que aconteceu me trouxe até aqui. Então, se eu precisasse repetir tudo o que aconteceu, eu faria novamente, sabe? Mas para começar a minha história, eu venho de família, acho que classe média baixa, para não dizer pobre, mas assim, eu morava lá no Jordão Baixo, minha avó, ela sempre empreendeu, ela vendia crochê, meu avô tinha um bar, e aí acho que essa minha vontade, esse meu desejo de não ter ninguém, de ninguém mandando em mim, vem desde cedo, mas isso ainda não tinha sido aflorado, né? Então eu estudo desde da 2ª série em colégio público, morava lá no Jordão Baixo, fazia tudo a pé, enfim. E meu primeiro trabalho foi estampando sacolas plásticas. Tipo assim, eu era bem pequenininha. E aí tinha um rapaz lá na rua que ele tinha uma gráfica. E todo mundo juntou, tu não quer não R$2, não? Vai, a gente vai fazer aqui e tal, não sei o quê. A gente estampava essas sacolas. Ia lá, todo mundo junto, um monte de pirralha junto, fazendo as estamparias da sacola, mas era uma coisa bem simples. R$2 por dia? R$2 por dia. Seu primeiro salário? Meu primeiro salário, mas era ótimo. Por quê? Era uma gaiatice, todo mundo ainda assim tava ganhando dinheiro. Então, assim, eu considero esse meu primeiro trabalho. Depois disso foram algumas outras coisas, né? Então, a gente sempre escuta isso, né? Estude muito para chegar, passar na faculdade pública, ter um bom emprego e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que eu fiz foi estudar muito. Eu sempre gostei de estudar. Acho que isso é uma característica que hoje ainda é bem forte em mim, sabe? Então eu estudei muito, consegui passar lá na Federal, passei em fisioterapia na Federal, não tem nada a ver. Se fosse hoje fazer, olhar pra trás, eu fico me perguntando por que eu escolhi fisioterapia e não uma outra área de comunicação, enfim, mas eu sempre gostei de cuidar das pessoas, assim, de poder ajudar, então acho que foi isso que me fez escolher o curso, né? Quando eu passei na Federal, eu tive um grande desafio que foi sobreviver, de fato, dentro da faculdade, porque a gente fala que a faculdade é pública, mas a gente tem outros custos fora do negócio que não estão pautados, né? Então, por exemplo, passagem, alimentação, material, xerox, a quantidade de xerox que é tirada, de tipo assim, livro que não está disponível na biblioteca, que foi rasgado, que foi, enfim. Então, assim, a faculdade é pública, mas tem uma coisa que o pessoal fala assim, você paga com a alma. Porque você tá ali num processo muito grande de precisar sobreviver de fato. Então, assim, muito precário, muitas
muitas coisinhas assim. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de me manter na faculdade, não venho de família rica. Então, os custos do dia a dia, eu lembro que eu chegava pra mãe, ó, tô precisando de dinheiro. Eu disse, Letícia, eu te dei dinheiro segunda-feira, hoje é quarta, já acabou. Eu disse, mãe, foi R$ 25 o jaleco, comprei R$ 10, gastei de Xerox, o restante foi alimentação. Tipo, acabou o dinheiro. Eu disse, não, tenho não. Então, assim, eu precisei me virar e foi aí que eu acendi que eu preciso fazer alguma coisa pra não depender tanto da minha família, da minha mãe. Quantos anos tu tinha nessa fase? Eu tinha 18 anos, quase 18 anos. Eu tinha 18 anos. Então, assim, eu sabia, era uma necessidade. Empreender pra mim era uma necessidade. E aí foi quando o Vini tinha começado o negócio dele, né? Ele abriu a franquia pessoal. Eu vi o quanto era possível se desenvolver, o tanto de coisa que dava era possível no negócio, tanto da parte de vendas, de você conseguir aquele dinheiro lá imediato, como também a outra parte de desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu digo que eu sou uma pessoa antes e depois, por exemplo, do Grupo Rinodê. Porque ele me ajudou a me desenvolver muito, instalou na verdade, pensamentos que eu nunca pensei em ter, né? A gente que é mulher, eu acho que as mães, no geral, elas incentivam e fortalecem pouco de dizer, poxa, você é muito bonita, você é forte, você é corajosa, você é batalhadora. Eu vejo isso pouco acontecer das mães para com suas filhas, sabe? Coisa que eu acho que diferente acontece com os meninos. Tu é desenrolado, tu é não sei o quê, tu é não sei o quê. Então, assim, eu nunca me senti capaz de realizar as coisas. Então, a Rino dele veio com essa coisa. Eu via mulheres fortes fazendo o negócio acontecer. Eu via gente que tinha saído também de baixo, sabe? De bairro, tendo dificuldades de coisas básicas, de fato, tipo um lanche da tarde. Enfim, não comer a mesma comida todos os dias, sabe? Então, é isso. Eu acho que foi isso que me acendeu pra fazer uma coisa diferente. E aí, depois de ter feito a Rinodê, tudo mudou. Eu consegui ter experiências que eu nunca tinha vivido na vida. Fui para um cruzeiro que Vini ganhou. Tive acesso a pessoas. Fala pro pessoal quem é Vini, né? Ah, sim, Vini é meu marido. Ele veio aqui até num outro podcast. E aí, é aquela coisa, né? Uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho original. E aí, depois que expandiu, minha mentalidade foi totalmente outra. E aí, no início da pandemia, eu já bem que estava saindo do negócio da Rinodê, não me via mais fazendo o negócio. Pensei em voltar para a faculdade, então comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia, na parte de recepção. Tu já tinha saído da faculdade aí? Não, eu fazia... Acho que eu tava um tempo de... Acho que eu tinha trancado a faculdade, alguma coisa assim. Quando você começou lá na Rinodê, marketing? Não, eu continuava fazendo meio a meio. Dois. Meio a meio. Só que, assim, eu já não tava gostosa com a faculdade. Tipo assim, não tava mais com aquela coisa que, poxa, que legal tá aqui fazendo. Eu conversava com o pessoal e eu dizia, não, no nono período melhor. Eu disse, caramba, são 10 períodos. Eu vou começar no nono, começar a gostar do meu curso. Eu ia pra faculdade e tava totalmente desanimada. Eu vi um monte de professor, assim... velho, que não tem problema nenhum você ser velho, nem nada do tipo, mas eles não viviam o que eles falavam, sabe? Então, eles não eram fisioterapeutas formados, eles não exerciam a profissão. Então, eu não quero ser isso. Eu não quero ser alguém que tá ali falando. Eu não quero tá nesse tipo de profissão. Eu não quero ter que aprender coisas que eu talvez nem vá usar, sabe? Então, pra mim, isso chocou bastante no início, enquanto eu fazia faculdade. E aí, depois eu disse, não, vou trancar, vou ver se esse negócio dá certo. E aí, foi dando certo, eu consegui, assim, crescer bastante no negócio. Mas acho que como eu ainda não tinha me encontrado 100% de fato, eu não prosperei de fato. Então, depois de um tempo, aí tranquei a faculdade, fiquei fazendo só Rinodê. E depois de um tempo comecei a fazer paralelo, né? Fazia Rinodê e também trabalhava. Trabalhei em 2 clínicas de fisioterapia, trabalhava na parte de recepção. E ali foi que eu vi, eu disse, eu não quero voltar nem a pau
a trabalhar com fisioterapia. Porque essas fisioterapeutas chegam de 8 horas da manhã. Eu finalizava lá a clínica de 9h30, se eu não me engano. E elas estão aqui num trabalho danado. A profissão que talvez eu fosse ser era a de dolagem, né? Fazer dolagem. E elas não, tipo assim, elas não ganham tão bem, elas trabalham pra caramba, elas precisam estar sempre disponível. Tipo, não sei se essa é a vida que eu quero pra mim, sabe? Então, e essa falta de liberdade foi o que me fez, tipo, preciso buscar uma coisa diferente. E aí, chegou a pandemia, eu ainda estava trabalhando na recepção de um escritor, de um consultório. E comecei a fazer algumas coisas digital. Tipo, eu sempre gostei dessa ideia, né? Ajudava a minha sogra. Ela tem, inclusive, bolos maravilhosos, maravilhosos. Então, eu ajudava ela a fazer a parte do Instagram dela. Tia, faz uma foto assim, faz uma foto assado, bota tal coisa. É importante eu feed bonitinha pro pessoal chegar. Organizei os destaques dela. E aí, fui fazendo sem nem mesmo ter expertise, mas com a prática. E aí, veio a pandemia... Essa coisa toda que aconteceu, né? De pessoas perdendo, falta de vacina, enfim. E eu disse, meu Deus, ferrou. Agora eu não quero nem voltar pra recepção e também não... O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Então foi aí que eu comecei a estudar. Já vi essa parte digital. Quando eu comecei a ser social media, nem existia essa profissão ainda. Então, assim, como é que você vai fazer uma profissão que ainda nem existe? O que é que você procura? O que é que você vai fazer de diferente pra... Tipo, quero estudar. Tá, tu vai estudar o quê? Então, eu comecei a pegar tudo que tinha na internet. Eu lembro que o primeiro curso que eu comprei foi na... Pode falar? Pode. Comprei na Udemy que chama. E eu paguei R$ 32 nesse curso. Foi um curso de Photoshop. E eu engoli esse curso. Depois disso, eu disse, preciso comprar um computador. Comprei um computador, tudo isso na pandemia. Comprei um computador e comecei a fazer arte. Meu primeiro trabalho, assim, de social media foi vir me incentivando com sushi. Tem um sushi lá na Brasília Teimosa. Incrível também, chamado Temaki do China. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade, por estar com alguém, meu parceiro, de estar ali me incentivando de fato. Então, meu primeiro salário era, se não me engano, eram R$ 75 a cada 15 dias. Aí, R$ 50 era pago em sushi. E o restante, R$ 25, era pago em dinheiro. Então, eu ficava aí com R$ 50 no mês. E como eu adorava sushi, eu me empanturrava de sushi. Então, esse foi o primeiro trabalho. Depois foi surgindo uma coisa ali ou outra. Na pandemia, isso. Isso na pandemia. Então, em casa, que eu não tô fazendo nada. Comecei a fazer arte. Minhas artes saíram... As primeiras artes eram horrorosas. Horrorosas. Muito feias. Mas fui aprendendo, fui errando, fui acertando. Justo aqui, tá, não sei o quê. Então, fui crescendo cada vez mais. Até que eu tava juntando dinheiro de algumas coisas que eu fazia. E Emerson Vamundes, que ele é um coach e um grande treinador lá de São Paulo, ele lançou uma mentoria de produtividade. E eu, na época, eu me sentia muito improdutiva, não me sentia capaz, enfim. E eu fiz essa mentoria e foi onde o jogo virou, sabe? Que ano foi isso? Foi o ano de 2019, eu acredito. No final, junho de 2019. Talvez junho de 2020, mas eu acredito que foi 2019. Eu tava juntando um dinheiro. E aí o meu presente, eu tava disse, vou juntar esse dinheiro pra comprar algum presente pra mim. E aí o presente foi essa mentoria que eu comprei. E aí muita coisa mudou. Eu não digo que foi... Eu não acredito, na verdade, que tem somente um ponto na vida que faz com que você evolua. Eita, fiz um curso e puf, mudou minha vida. Mas são pequenas escolhas diárias que você tá ali fazendo pra isso acontecer. Mas ele me ajudou muito a ser produtiva, sabe? De eu colocar uma coisa no papel e eu ir lá realizar, coisa que antes não acontecia. Então, eu comecei a fazer isso, depois fiz curso de coach, depois fiz curso de PNL, comecei a me especializar na área, fiz muitos cursos online, de marketing digital, fiz cursos, enfim, pegava live. Eu sempre gostei de estudar, então isso me ajudou muito na minha profissão. E até hoje eu sigo aí. Depois disso, entrei em sociedade com os meninos, né? Rodolfo Pádua e Diego Cruz. Eles são sócios incríveis, maravilhosos. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida deles, sabe? Porque é como se eu falo que a gente é um triângulo perfeito onde a gente se equilibra. E é muito massa ter pessoas
fodas, assim, do seu lado, sabe? Lhe incentivando. Tem dia que você não tá tão bem. E essa parceria é importante pra fazer o negócio acontecer. Então, acho que tudo que eu sou hoje é fruto de todas as pessoas que passaram na minha vida e que puderam contribuir de alguma forma. Show, surreal, Show hein? de bola. E como é que foi essa transição? Tu começou ali como social media, né? No começo, como você disse, você não tinha a expertise. E como é que foi a transição para tu começar de fato ali a desenvolver, a ganhar dinheiro, até chegar nessa parte dos sócios? Os sócios surgiram em que ano? Ano retrasado. Foi Tipo, 1 ano e meio depois, mais ou menos. Foi. 2 anos Não, depois. 2 anos depois. Pronto. 2 anos depois. E durante esses 2 anos, como é que foi o desenvolver? Depois do sushi, quais foram os próximos trabalhos, próximos cachês, vamos dizer assim? Tá. Eu comecei a trabalhar com fisioterapeuta, ó, com uma terapeuta lá de São Paulo, que inclusive é a Giza Zeredo. Eu sou grata pra sempre a minha vida por ela. Além dela ter sido minha terapeuta e me ajudar em várias questões internas que eu tinha, ela me deu a oportunidade de começar o negócio. Então, ela viu o quanto que eu tinha de diferente na mentoria. Ela participava da mentoria, ela viu o quanto eu era desenrolada, e aí ela me deu essa chance de começar. A gente começou, eu acredito que foi pagando R$300. Então, olha, 50 reais por mês, mais 50 sushi. mais sushi. Pra 300 foi ótimo. E aí, depois dela, chegou uma outra indicação. E tu fazia o quê? Tomava conta das redes? E eu tomava conta das redes. Eu fazia as artes e eu postava. Aí depois disso, eu fui crescendo, fui postando, o pessoal gostando. Eu já cheguei a trabalhar com grandes nomes, assim, do Brasil. Aquela Sheila Mello, que ela faz o vôlei, né, no Brasil. Fabi e... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Enfim, tem umas 3 da seleção brasileira que eu fui social media delas. Caramba, a gente conseguiu chegar como nesse pessoal? Pois é, através de contatos. Olha, tudo é networking. Tem uma coisa que networking vale mais do que dinheiro. Então foi isso. Eu fazia um bom trabalho, me indicaram para uma pessoa, tive reunião com o Daniel Oliveira, que ele também é um estrategista lá de São Paulo. Ele me deu a oportunidade, eu vou confiar em tu, tal, não sei o quê. E me deu a oportunidade de eu começar a trabalhando com social media, que é JP Freitas. Ele é um cabeleireiro especializado em crespos e cacheados lá de São Paulo. Comecei sendo social media dele e eu fiz a parte de lançamento. Então foi aí o meu primeiro contato com, de fato, o digital para além do social media, de estratégia, de fato, sabe? E no caso, tua carreira já começou com clientes que não eram do mesmo estado que você, né? Isso, Já eu era acho de que outro isso me estado. ajudou muito, sabe? Às vezes eu vejo que o pessoal aqui de Recife, ele valoriza pouco Quem é daqui, né? quem é daqui, sabe? Às vezes você tá com um cliente de fora, eita, que massa, às vezes é um cliente bem menor do que um cliente local, mas essa valorização, eu não sei o que a gente tem de valorizar muito que tá de fora e ao invés de valorizar quem é daqui, negócios locais e afins. Isso é muito mesmo. E principalmente São Paulo, né? O pessoal tem uma ideia de... Ah, tu foi pra São Paulo. É outro mundo. E aí eu comecei a trabalhar com os clientes lá de São Paulo e fui indicando, ele gostou do meu trabalho, aí eu fazia somente a parte de social media dele de estratégia. Então eu organizava todo dia o conteúdo de stories dele, conteúdo de feed também, e conteúdo que ele era pra gravar. Conteúdo mesmo, né? E aí, depois disso, tinha dado super certo. Comecei a trabalhar com as meninas do Pod Mais, que é um outro podcast, que é Vanessa, Fabi, Sheila, que elas faziam um conteúdo voltado para mulheres. E aí, a gente fazia estratégia e eu era social media, trazendo os conteúdos desse podcast lá de São Paulo. Nessa fase aí, tu já tava conseguindo faturar quanto por mês? Nossa, aí foi que tudo começou. Eu acredito que eu tava conseguindo faturar 3 mil. Isso, De 50 reais. De 50 reais pra 3 mil. Só que assim, era muito trabalho, sabe? Era muito trabalho, muito trabalho. E eu sempre fui uma pessoa de... Eu preciso fazer o melhor. Eu preciso sempre fazer o meu melhor. Então, às vezes eu não sabia dar limites de algumas coisas, de horário, sabe? Hoje que eu sei me portar um pouco mais de tanta lapada que eu já levei. Mas me ensinou muito, 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 muito. Eu trabalhava pra caramba. Eu já cheguei a atender 12 clientes mensal como social media. Tipo, quem é social media sabe quão desafiador é isso de atender os clientes e estar ali postando todos os dias, e estar gerando conteúdo e afins. Mas eu sempre fui correria, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de fazer o meu melhor. Então, acho que isso me ajudou muito na trajetória, sabe? Show. Agora vê só uma comparação.
De quando começasse a estudar o digital até ganhar R$ 3.000 foi o quê? Cerca de um ano ou menos que isso, né? Um ano e um pouquinho. Um ano e um pouquinho. Mas assim, o meu salário, ele variava, né? Por exemplo, tinha mês em que eu tinha determinado trabalho, então eu recebi um extra. Eu lembro que era R$ 800, não, acho que não chegava a 3.000, acho que era 2.300, não era 3.000 não. Acho que era 2.300 que eu ganhava, mais ou menos. Porque eu tinha essa conta, as outras e fora uns extrazinhos que toda vez eu tinha por fora, que eram clientes fixos já, sabe? Mas o que mudou... o que mudou... Eu acho que foi a minha vontade de estudar, sabe? Eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre buscava atualização. Coisa que o pessoal ainda nem tava trazendo. Eu já tava, olha, é preciso a gente se organizar quanto a isso. É preciso a gente trazer determinado assunto, determinado conteúdo. Então, acho que talvez tenha sido isso que me fez pensar fora da caixa. Me fez conseguir crescer, sabe? Eu sempre bato na tecla do quão é importante você empreender. Porque em um ano, em alguns meses, tu conseguiu ali ganhar 2.300, 3.000 no mês. E esse, basicamente, seria o teu salário como fisioterapeuta recém-formada. É isso. E algumas até ganham menos que isso. É isso. Então, muitas vezes as pessoas pensam, pô, vou criar um canal no YouTube, vou começar um negócio digital, mas vai demorar para eu ganhar dinheiro. Cara, ir por outro caminho vai demorar muito mais. Por exemplo, eu fiz 4 anos e meio de faculdade de Direito. Pô, eu tranquei no 10º período. E assim, ao longo da minha faculdade, eu nunca ganhei R$ 1 com Direito. Eu nunca ganhei R$ 1 com Só Direito. gastou. Exatamente. Eu trabalhava com outras coisas, né? Eu cheguei a trabalhar na OAB, mas não era através da faculdade. Eu era CLT lá, normal. Trabalhava lá dando entrada em carteirinha. Não tinha nada a ver com o conhecimento que eu tinha na faculdade. Vamos dizer assim, no 8º período, no 7º período, eu consegui um estágio no escritório de advocacia, mas eu não fazia nada voltado à faculdade. Era meio que administrativo também. Então, depois de 7 períodos de faculdade, para quem não souber, cada período são 6 meses. Depois de 7 períodos de faculdade, eu comecei a ter uma bolsa de estágio no valor de R$ 800, pô. E a minha faculdade era R$ 1.300 mês, fora o Vademecum que o cara tem que comprar direto. Tipo, eu comprava o Vademecum hoje, amanhã saiu uma atualização de lei e o meu livro já estava desatualizado. Então, Praticamente todos os dias sai. Investimento. Exatamente. Constante, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de empreender, de abrir um negócio, sendo que o que é que elas visam? Um exemplo, eu quero começar um canal no YouTube. Aí ela tá visando, tá num estúdio desse, com estrutura. Mas não é assim. Quando você começa com seu celularzinho na sua casa, você vai conseguir ganhar mais dinheiro do que fazendo uma faculdade rapidamente, porque com o meu canal, Letícia, o meu primeiro canal lá, em 6 meses eu já tinha lançado produto digital, eu já estava fazendo 2, 3 mil por mês. Que massa. Com um setup de trabalho de R$ 110, né? Era um suporte de R$ 90 e um microfone de 20. Que massa. Então, em 6 meses, eu já tava fazendo, tipo, 2 salários. E a galera tem medo. Então, essa história aqui que ela tá contando até o momento, já tem esse insight. Porque tu tava lá na recepção da clínica e vendo fisioterapeutas ganhando esse dinheiro, ou menos que isso. E assim, eu acredito também que você pode ser um fisioterapeuta incrível, sensacional, fazer a sua carga horária diferenciada e conseguir ter um valor. Mas assim, você tem que se especializar, como tudo na vida, né? Você sai 5 anos da faculdade, então depois você vai fazer uma especialização. Não dá pra fazer só uma especialização se você quer ser incrível na sua área, sabe? Então você vai pra uma, depois você vai pra outra, só que assim... E quem não tem dinheiro pra fazer especialização? Porque é uma realidade de muitos brasileiros recifenses e tudo na vida. A gente não tem dinheiro. Às vezes a gente tá ali correndo atrás pra ter uma faculdade, tipo assim, viver na faculdade, a quantidade de xerox, a quantidade de, tipo assim, eu chegava na faculdade 7 horas da manhã, eu saía às vezes 11h30 da noite. É o dia inteiro, são no mínimo 3 refeições. Então, assim, não é simples, não é quem é pobre aqui no país, é complicado demais pra você conseguir conquistar as coisas, sabe? Tipo, de você tá ali, enquanto eu tinha dificuldade de conseguir pagar passagem, tinha gente na minha sala ganhando um carro. E tipo assim, eu ficava, meu Deus, que diferença. Não tem problema nenhum uma pessoa ganhar um carro, mas assim, eu acredito que mesmo com algumas oportunidades que a gente tem, algumas pessoas conseguem se desenvolver um pouco mais que outras por conta de questão financeira mesmo. Claro que isso não é
O ponto-chave, O né? ponto-chave. Tem gente aí que faz e acontece e corre atrás. Eu acredito que eu fui muito disso, de chegar, correr, fazer atrás, mas é muito desafiador. É muito desafiador você ser um profissional incrível hoje sem ter dinheiro para investir em cursos incríveis e tá ali se especializando. Eu vejo muito isso. É como o Caio Carneiro fala, né? Ele diz, o pessoal gosta muito de dizer, estamos no mesmo barco. Não. Estamos no mesmo mar, mas tem gente que tá de lancha e tem gente que tá numa E canoa. assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tipo, beleza que vai chegar de longe, talvez chegue mais rápido, talvez uma viagem mais confortável. Mas você pode chegar com o seu barquinho ali no remo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente, show. Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Então vamos lá. E aí, qual foi o momento que chegou aí começou essa tua sociedade? Como é que foi? Tu tava ali se desenvolvendo, pegando vários clientes, começou a ganhar um dinheiro ali, tu casou com quantos anos? Eu casei com 22. Então, quando tu casou, o digital ainda não tava bombando pra você. Bombou depois do casamento? Ou antes? Acontecia já Foi antes, junto. sabe? Foi junto. Foi um crescimento em conjunto, sabe? Eu gosto essa história é bem interessante, porque eu tava num ponto do meu negócio onde eu disse, ou eu contrato para crescer nesse momento, porque eu tinha uma quantidade enorme de clientes e as demandas estavam crescendo muito, as pessoas queriam muito mais do que eu oferecia. Site, landing page, tráfego pago e tudo que você imaginar, e tinha coisas que eu não conseguia atender. Eu queria, como eu sempre me cobrei muito, é uma qualidade e às vezes um defeito também. Eu queria ser boa naquilo que eu estava fazendo, só que você não pode ser bom em tudo na vida. Você não pode ser um excelente um excelente gestor de tráfego, você não pode ser um excelente social media, você não pode ser um excelente copywriter. Você precisa focar em uma coisa para conseguir ter excelência, né? Excelência nada mais é do que várias horas fazendo aquela mesma coisa. Então eu disse, velho, como é que eu vou fazer pra crescer? E foi um verdadeiro impasse, porque eu tava, tipo, com a mão na cabeça. O que eu vou fazer agora? Tipo, eu não conheço muitas pessoas que estejam no mercado crescendo e que venham, olha, preciso de ajuda, quero te ajudar, tal, com isso, quero ser contratada, tal. E assim, meus clientes não pagavam muito. Então, assim, eu não conseguia escalar, ter um trabalho, entregar um trabalho de qualidade por um preço justo, por um preço... Então, assim, eu cheguei no momento e eu disse, ou eu contrato agora e eu vou treinar todo mundo para fazer essas demandas que eu preciso, ou eu preciso achar um pessoal que esteja, assim, nessa mesma pegada que eu, de crescimento, tal. Eu já tinha trabalhado com os meninos, com o Rodolfo e com o Diego. No lançamento, eu tinha feito a parte de estratégia, eles tinham feito a parte de prática, os cards, as artes e o tráfego pago. E eu vi que, tipo assim, a gente tinha se conectado bem, sabe? Foi uma coisa leve. Depois eu fiz um curso de mentoria para empresárias. E aí, Rodolfo estava nesse curso e a gente conseguiu se aproximar um pouco mais. E a história foi bem assim. Eu disse, olha, Rodolfo, queria falar contigo, tal, não sei o quê. Vamos almoçar? Vamos, tal. A gente foi lá pro Rio, almoçou. Eu disse, veja, seguinte, em 2022 eu quero ser a maior agência de Recife. E eu queria saber se vai ser com ou sem você. Foi bem Caramba. desse jeito. Então, Como é que assim, o cara diz não, hein? e assim, eu tava por dentro. Se ele disser não, ferrou. Mas eu tinha peito. Foi pra trabalhar, vamos embora trabalhar. É pra fazer não sei o quê. Olha, eu não quero ficar igual a vocês, não quero nada. Eu quero trabalho, eu quero gente que esteja comigo aqui pra fazer acontecer. E graças a Deus, eles também estavam buscando essa pessoa, né, pra ajudar eles no dia a dia. E a gente tava fazendo os cálculos esses dias, o quanto a gente conseguiu crescer com a empresa depois dessa minha entrada. Claro que eu não acredito que é mérito só meu. Nunca. Essa empresa deles já existiam? Existiam há 5 anos. A gente vai completar 6 anos esse ano. E aí eu entrei pra ajudar a crescer um pouco mais o negócio. A gente teve crescimento, eu acredito, de quase 40% em um ano só. De tudo. Então, assim, foi um medinho, né? A gente sempre tem medo e essa insegurança que bate do tipo, será que eu vou conseguir realmente ajudar a fazer o negócio deles crescer e tal? Mas, graças a Deus, eles me aceitaram aí e estamos até hoje. Hoje, qual o tamanho da Nós Digital? O tamanho da Nós Digital. Atualmente, a gente tem 18 clientes mensais recorrente e, vez ou outra, sempre aparece algum job. Então, a gente tá com alguns blocos de carnaval e afins. Atualmente, a gente tem 15 colaboradores. 15 colaboradores. Isso, 15 pessoas. Tem sede física, não?
Ainda não, a gente vai abrir esse ano. Spoiler aí, ó. Então, 15 colaboradores. Quais são os serviços que vocês oferecem lá? A gente oferece de tudo do digital. Landing page, tráfego pago, captação de conteúdo, edição de conteúdo, social media, estratégia, lançamento. Tudo que você precisa para fazer a sua empresa crescer, a gente está ali de lado. Media off, então, de tudo um pouco. Claro que a gente sempre faz uma ideia voltada mais personalizada para aquilo que a gente vê que o cliente precisa, sabe? Mas acredito que a gente faz quase tudo voltado para o digital. Surreal. Quantos lançamentos assim tu já fosse estrategista? Olha, eu já participei de... acredito que uns 4 lançamentos. Acredito que foram uns 4 lançamentos. Fora assim, né? Lançamento de... Eu digo lançamento de carrinho aberto, 7 dias, enfim, dependendo. Mas eu já fiz lançamento de marcas, por exemplo. A gente vai fazer aqui, a gente tá fazendo uma campanha e eu fazia a estrutura do lançamento dessa campanha também, sabe? Então foram algumas pequenas, já que não tem essa coisa de carrinho aberto, mas tem a ideia para fazer você faturar mais num produto específico, no combo de produtos, por exemplo. Surreal. E ao longo dessa trajetória, tu adquiriu essa sociedade junto com os meninos e desenvolveu a empresa. Hoje vocês têm 15 colaboradores, etc. Toda essa estrutura. Qual foi o principal desafio que tu encontrou assim, desde que começasse no digital? Olha, acredito que não foi só assim, mas alguns pontozinhos que me fizeram precisar evoluir e buscar, e ainda estou evoluindo, né? O primeiro que eu diria voltado para a minha empresa atualmente, né? Há uma diferença entre você ser social media, você gerir uma empresa, você gerir os social medias. Então, atualmente, a gente tem 5 social medias trabalhando com a gente. Então, você ser social media e você fazer a gestão é uma coisa totalmente diferente. Eu sabia fazer a estratégia dos meus clientes, eu sabia fazer tudo, mas agora com 5 social medias para dar conta, para fazer com que eles sejam produtivos, para fazer com que eles entreguem ali, de fato, um conteúdo relevante, para incentivar. Tem dias que eu nem acordo bem, então imagina você não acordar bem e precisar estar ali cuidando de pessoas que estão trabalhando com você, que sabe que estão sendo cobradas da mesma forma que a gente é cobrado pelos clientes, sabe? Então, o meu primeiro e maior desafio foi isso. Como é que eu vou gerir a minha equipe, ser uma líder eficaz, ser uma líder ali que possa ajudar, porque eu acho que essa ideia de chefe, né? Eu gostei muito do nome, demitindo meu chefe. Essa ideia de chefe, de autoridade, eu acho que passou, sabe? Eu acho que para você ter produtividade da sua equipe, para você conseguir extrair o melhor das pessoas, você ser um líder, é você saber o que a pessoa tá precisando. E eu acredito que eu ainda não cheguei nessa... Uau, que liderança, que não sei o quê. Mas eu tô buscando me desenvolver com livros, com áudio, com tudo isso para que eu consiga chegar nessa parte de liderança. E um outro ponto pessoal, né? Meu maior desafio pessoal era a crença em mim. De acreditar que era possível, de acreditar, de ter uma confiança do tipo, eu vou lá e vou conseguir fazer, sabe? E é muito desafiador, porque tem dias que a mulher acorda e ela se sente a mulher maravilha, de que vou resolver tudo. Mas tem dias que a gente acorda uma merda. E a gente precisa resolver tudo, mesmo estando uma merda, sabe? Então, é um desafio diário que eu ainda continuo trabalhando, de ter essa confiança, de ter essa coisa do tipo, velho, tá tudo bem, não tá tudo bem hoje, amanhã vai dar tudo certo. Então, eu acredito que foram esses 2 desafios, tanto pessoal quanto na empresa. Surreal. Eu me identifico muito nessa tua história, porque minha história é basicamente isso. Nunca tive confiança, e até hoje sou assim. Entrei lá no grupo Rinode também, para conseguir isso, me comunicar melhor, me relacionar melhor, ter crenças. E até hoje, quando eu faço uma artezinha, que eu também comecei a fazer uma artezinha para ele, para o canal dele, e eu digo, caramba, tá uma bosta. E ele faz, não tá não. Aí eu chego aqui, os meninos, nossa, essa arte ficou boa. Aí eu, não tá. E eu acredito que a maioria das mulheres são assim, né? Ela não tem uma confiança tão alta quanto os homens. Sim. Os homens, eu acredito que tem uma crença maior neles, no que eles fazem, do que a mulher.
Eu acredito que é muito disso que eu falei, dessa infância, sabe? Nossas crenças, elas são formadas desde que a gente nasce até determinada idade, são as crenças básicas que você tem. Então, é tão importante você dizer, tipo, poxa, você é linda. Pra uma amiga, pra uma coisa. Claro que às vezes a gente tá sem tempo, sem isso, sem aquilo, mas é importante esse reconhecimento pra outras mulheres. Eu trabalho com mulheres incríveis. A maioria dos meus clientes, eu até ainda tenho clientes fora da agência, que são clientes que tinham, eu não quis abandonar, não quis, ferrou, agora eu tô com a agência, tchau. Então hoje eu ainda tenho clientes por fora, são clientes mulheres, e eu acredito tanto no poder, na força delas, que eu tô junto, eu quero ajudar, eu quero, sabe, tô fazendo o meu máximo, mas é isso, é a gente, já que não veio talvez da infância, né, as pessoas fazem o melhor que elas podem com os recursos que ela tem, é a gente buscar, poxa, como é que eu posso me elogiar mais, como é que eu posso ter uma autoestima maior, será que eu preciso talvez começar uma academia pra me sentir bem comigo mesmo, olhar no espelho e gostar do que eu vejo, será que eu preciso investir num curso pra melhorar minha habilidade de oratória, disso, daquilo outro, mas assim, é você verificar ali em pontos de melhoria, porque assim, não adianta, eu acredito, né? Essas são as minhas crenças. Não adianta você não acreditar em você e também não fazer nada pra mudar isso. Porque senão você vai passar a vida inteira sem acreditar, sem fazer. Eita, mas Frustrado o tempo todo, né? frustrado o tempo inteiro. Aí você acorda e você já tá frustrado. Eita, eu queria ter ido pra academia ontem. Eita, tudo bem. Eita, era pra ter comido bem ontem. Eita, não aconteceu. Eita, mas era pra ter lido. Não aconteceu. Então, assim, ver daquilo que você não gosta, ou não mudar, tipo assim, não se tornar outra pessoa, mas de fato ver, poxa, será que eu posso evoluir nisso? Será que eu posso melhorar minha comunicação? Será que o que eu posso fazer para me sentir melhor? O que eu posso uma atividade física, a gente sabe que a atividade física ela libera hormônios, né? Então, isso faz com que você já se sinta melhor. Hoje, a academia, eu digo que é uma das minhas terapias, porque eu vou pra academia, às vezes tá a cabeça super cheia, eu vou lá e acalma. Eu vou lá e as coisas, a quantidade de pensamento, ansiedade, isso que eu sou uma pessoa, não considero uma pessoa ansiosa, mas eu tenho picos de ansiedade, então de querer fazer aquilo rápido, de querer fazer aquilo bem feito, de uma cobrança exacerbida, então assim, é você olhar por esses pontos de melhoria. Claro que tem coisa que você vai conseguir fazer em uma semana, tem coisa que você vai fazer um dia, tem coisa que você vai precisar melhorar em anos, sabe? E tá tudo bem, mas é você verificar e buscar, de fato, essa melhoria. Uma coisa que eu penso muito é o seguinte: as pessoas, na maioria dos casos, elas acreditam que sucesso é a ausência de problema. Exemplo, eu comecei lá o canal em casa e eu tava conversando com Débora, né? Eu sonhava o momento em que eu ia poder gravar assim, pô. Eu sonhava, pô, um dia eu quero estar no estúdio com várias câmeras, com microfone profissional, com a iluminação top, com a minha logo numa tela. Eu sonhava com tudo isso. Sendo que, às vezes, a gente pensa que quando chega aqui, acabaram todos os problemas. Sendo que, à medida que você vai crescendo, os problemas vão crescendo. Muitas vezes o cara pensa, pô, eu tô ganhando 2.000 e o meu custo de vida agora, tive um filho, tá em 2.500. Ou seja, se eu conseguisse um salário de 3, eu não teria problema. Sendo que ele chega lá no salário de 3 e ele continua tendo problema e vai subindo. E empreender é isso, pô. A vida é isso, fala né? todo dia, né? Que todo mundo acha que empreender é falta de problema, mas é completamente o contrário. A vida é você tá sempre resolvendo problemas. Toda hora tem problema. Então você tava ali sozinha, teu problema era não ter cliente. Então, sonhando ali em ter vários clientes. Daqui a pouco o teu problema era ter muitos clientes. E agora que eu tenho muitos clientes, para resolver esse problema, eu tenho que ter um time. E agora o teu problema é gerenciar o time. E depois que tu conseguir ter um time muito grande, se tu não tiver cliente suficiente, tu vai ter que voltar de novo pro mesmo problema, que é conseguir mais clientes. E tá tudo bem. A vida é você tá sempre resolvendo esses problemas. Então, nesse momento, Letícia, eu queria que tu, olhando para essa câmera aqui, falasse diretamente com a mulher que tá agora assistindo a gente, sem confiança, pensando em começar um negócio, se achando uma merda de fato ali. E eu queria que, como se você estivesse falando para aquela Letícia que começou lá atrás, sem confiança, falando para várias Letícias daquele tempo que estão em casa agora te assistindo. Sim, é emocionante, na verdade, fazer isso, porque quando a gente não acredita na gente para você dar um passo, para você achar que você vai conseguir finalizar aquela determinada demanda, que você vai conseguir
Eu falo isso de tudo na vida. Porque você conseguir fazer o básico, aquilo que você disse que iria fazer, é bem desafiador. Eu passei por muito tempo dizendo que eu ia fazer determinada coisa e sem conseguir fazer, dizendo que eu ia começar a academia e eu não conseguia, dizendo que eu ia vender X por dia e eu não conseguia. Então, acho que o recado que eu dou pra você é pra você se abraçar com seus defeitos, se abraçar com as coisas boas que você tem, reconhecer, poxa, faz um prós e contras, o que eu sou boa, o que talvez eu não seja tão boa, o que isso pode me ajudar, o que todas essas minhas habilidades que eu sou, essas habilidades que eu sou boa podem me ajudar a eu conseguir conquistar determinada coisa, o que eu posso fazer pra estar ali me desenvolvendo, né? Então, um recado que eu daria pra você é se abrace, se perdoe, mas principalmente vá em busca de melhoria, porque se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Ninguém vai conseguir emagrecer por você, ninguém vai conseguir fazer dieta por você, ninguém vai conseguir estudar por você. E você até pode, talvez, empurrar com a barriga por um tempo as suas necessidades e os seus desejos, mas vai chegar uma hora em que a conta vai bater. Você vai precisar estar ali, ter ido buscar resultado e afins. Então, assim, abrace quem você é, abrace os seus defeitos, os seus erros, mas também busque por melhorias, porque senão você vai continuar no mesmo lugar. Se você tem ações, se você tem as mesmas ações, você não pode esperar por resultados diferentes. Então, se você está buscando por desenvolvimento pessoal, se você está buscando ali por um sucesso na sua carreira, na sua rotina, busque por esse sucesso. Você não vai... eu contei aqui um pouquinho da minha história, né? Você não vai sair do dia pra noite e conseguir estar com os seus 4, 5 mil reais mensal. É de pouquinho, é de troca de permuta, é de lendo 5 páginas no dia, é caminhando 30 minutos no dia. A gente não dá saltos gigantes e a gente não tropeça em montanha, né? A gente tropeça em pedrinha. Então, lute e busque para que essas pedrinhas do seu dia a dia elas sejam vencidas. Eu acredito que seria isso. Nossa, Show, o recado foi dado aí. eu acho que esse episódio tá sendo pra mim. Eu fico Tô feliz. grávida, se eu chorar, por Eu favor. tô chorando. Letícia, e ao longo da tua trajetória, você teve que vender muito, né? Vender seu serviço, vender sua imagem, vender seu projeto, vender a sua ideia para os seus sócios. E quais foram as principais estratégias de vendas que tu utilizou? O que é que tu tem a falar sobre esse tema, vendas? O que eu tenho a falar sobre vendas? Olha, venda é tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você não vende, você não aprende, você não fatura. E isso eu digo com experiência. Eu já vendi energético na Ceasa. Eu saía com o Vini de 4 horas da manhã de casa e a gente ia vender energético na Ceasa pra conseguir pagar um treinamento lá acho que foi no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente chegava lá, era uma quantidade de nãos, um monte de cara dando em cima. Então, assim, a venda, ela não é, às vezes, gostosinha na hora. Você tem ali os nãos, e aí você lidar com não é complicado. Você tá ali o tempo inteiro. Não. Olha, tudo bem, aqui tá com energético, tá... Não, mas vai chegar a hora que vai ter um sim. Então, a venda é você trabalhar a sua, como é que eu posso dizer? A sua força, né? De estar ali acreditando, tipo, vai dar certo. Mentalidade positiva. Tipo, velho, eu vou vender esses energéticos todos. Eu vou conseguir a passagem pra ir viajar. Eu vou conseguir estar nesse treinamento. Eu vou conseguir. Então, assim, a venda hoje, ela faz parte muito grande da minha rotina. Porque eu vendo os negócios de outras pessoas, né? Eu faço com que as pessoas sintam o desejo de comprar. Então, a venda, eu acredito que ela tem alguns lados. Tem um lado de você saber gerar desejo para que o cliente saiba o valor daquele teu produto, daquele teu serviço e assim queira comprar. E a venda do outro lado, de quem tá vendendo, é você ser forte, velho. Tipo, vai dar certo. Eu vou vender. Hoje não foi o dia bom, mas ao menos vai ser um dia melhor. Hoje tem várias, se você botar na internet, você aprende a vender muito na teoria, mas a venda é prática. Você tem que ir na rua, você tem que levar não, você tem que olhar cara a cara da pessoa e dizer, olha, teu produto, eu não queria esse produto não. Não, esse não é o produto que eu quero não, eu prefiro o outro. Então, assim, a venda é tapa na cara e você tá ali. Opa, levou um tapa na cara, virou outro lado. Vamos lá, de novo. Então, é tentativa e erro e resiliência.
Eu acredito que seja isso. E tu conseguiu ir para o treinamento lá no Rio de Janeiro? Consegui. E lá na Ceasa tu ia para um lado e Vini para o outro? Não, a gente ia... Meu Deus, eu ia ser engolida ali por aqueles homens horrorosos. E eles davam em cima de você mesmo com ele? Mesmo com ele. Mesmo com ele. Então, tinha dia... Eu já fui sozinha, mas eu voltei tão abalada que eu disse, eu não quero mais isso pra mim, sabe? E assim, a gente precisa passar por algumas coisas ruins na vida, situações complicadas, velho. Eu lembro uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro de ônibus, que eu ficava, que foi que eu me meti? Eu tenho uma foto que eu tirei sorrindo e eu fiquei feliz porque a cadeira do lado não tinha ninguém. Então eu disse, vou pro Rio de Janeiro, vou pro Rio de Janeiro. De ônibus. Manda pra gente essa foto pra produção colocar aí. Manda. E não chegava nunca. Eu passei esses, acho que foram 3 dias de viagem, 4 dias de viagem, não sei ao certo. E eu não podia beber tanta água, eu não podia comer tão bem, porque o banheiro do ônibus, vocês sabem como é banheiro de ônibus. Às vezes tinha aquele cheiro, dava uma parada. Então, assim, as coisas que não eram tão boas na minha vida me fizeram aprender, sabe? Tipo, acontece coisa ruim pra ter coisa boa. Eu tô passando por isso agora pra aprender. Então, é justamente isso dos problemas que tu falou. A gente, às vezes, fica, eu queria não ter problema. Se tu não tá... a vida é feita de altos e baixos, né? A coisa lá do hospital é bem isso, altos e baixos. Se tu tá numa linha reta, tu tá morto. É verdade. Tu não tá sofrendo. Então, a gente valoriza, muitas vezes, a felicidade por um momento ruim que a gente passou, sabe? Então, às vezes, as pessoas esperam que esteja tudo sempre bem, que esteja tudo certo, que o dinheiro tá na conta, que sua família tá tudo de saúde, que tá todo mundo da sua família bem, mas nem sempre vai ser assim, sabe? E você vai valorizar esses momentos bons por esses momentos ruins que aconteceram também, sabe? Então, eu acredito que seja basicamente assim. Cara, A gente já aprendeu tanto isso que hoje, na nossa vida, quando dá uma coisa errada, nossa, tá dando uma coisa errada é porque tá chegando a coisa certa, né? Amém. Agora há pouco o ar-condicionado do carro da gente quebrou. Parou. Parou. Probleminha de manutenção, né? Ele E hoje parou a gente do já nada. tava pensando, acho que já tá na hora de a gente trocar de carro. Olha aí. Mas é isso, às vezes a gente fica nessa coisa, tipo, tem que dar tudo certo. E eu digo isso por mim, sabe? Esses dias eu tava numa conversa com o Vini, graças a Deus, a gente se escolheu. Porque a gente se apoia muito. Tem uns conflitozinhos. Dá vontade de matar às vezes. Dá vontade. Mas é muito bom essa parceria, porque tem dias que eu não tô tão bem, ele vem me dar esse suporte. Tem dias que ele não tá tão bem, eu vou lá dar esse suporte. Então, teve um dia desse eu, caramba, velho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, preciso tal. E aquilo tava me deixando ansiosa, eram várias coisas de trabalho, e ele lê. Tá tudo certo. Eu disse, velho, minha vontade é botar um monte de livro dentro do liquidificador e abrir a minha cabeça e... Mas não dá. Tipo, isso é o que a gente quer, né? Mas na prática não dá. Não dá pra você adiantar o tempo, não dá pra você trazer o que é 2 meses lá na frente pro hoje. E às vezes a gente é muito ansioso, né? A gente tá buscando ali pras coisas pra ontem, pra resolver rápido. E ele me falou uma frase que foi, aproveite o processo. O processo, ele às vezes não é gostoso. Ele é doloroso. Você tá ali olhando tudo que você precisa melhorar. E a gente não gosta de ver erros da gente. Essa é a realidade. A gente não gosta de saber que procrastina, a gente não gosta de saber que não consegue manter uma dieta, a gente não gosta de saber... A gente não gosta de saber, a gente gosta de saber as coisas boas. E saber as coisas ruins que a gente tem é, na verdade, um caminho para que a gente ajuste isso. Beleza, eu era uma pessoa... eu diria desorganizada estou buscando melhorar em alguns outros em outros pontos, sim, mas hoje a minha organização dentro da minha equipe e tal é uma coisa diferente. Hoje eu sei o que tá acontecendo, sabe? Então, assim, sempre a gente vai ter coisa pra melhorar, mas é importante estar ali atento a esses pontos de melhoria, aproveitar o processo. Velho, eu trabalho às vezes 12 horas por dia, 15 horas, 16, 17. Eu acordo todo dia de 7 horas da manhã pra ler. Ontem foi um mais relax, mas tem dias que eu tô trabalhando até 1 hora da manhã, sem parar. Eu ligo às vezes o meu modo foco
e eu não paro, eu vou jantar, é meia-noite. Então, assim, tem coisas que a gente precisa equilibrar, claro, mas, assim, é aproveitar o processo. O processo, ele não vai estar aqui. O mesmo processo, ele não vai estar aqui diariamente. Você vai estar ali mudando de processos. A cada chorão, né? A cada escolha é uma renúncia. Tudo certo, você vai precisar renunciar a algumas coisas para conseguir ter outras, e aproveitar o processo é justamente isso, é você ver o que beleza, tem um problema tá acontecendo agora na minha vida, o que eu posso fazer? Esse problema vai ser resolvido? Não. Eu posso fazer alguma coisa diferente enquanto a isso? Não. Mas enquanto isso aqui tá acontecendo na minha vida, o que eu posso fazer de tirar de aprendizado? O que eu posso fazer para me desenvolver, buscar aprender o que foi que aconteceu ali? Então, acredito que seja isso. Show. E tendo casado cedo, a gente até falou sobre isso com o Vini. Ele falou aqui do como é que o casamento interferiu na vida dele. Eu queria ouvir a tua versão. Como é que tu leva isso, essa questão de tão jovem assim, tendo negócio e tendo casado, se de fato atrapalha, se ajuda, o que significou pra tu esse casamento aí tão cedo? Tá, eu acredito que a gente se casou porque a gente não conseguiu mais ficar meio que longe um do outro, sabe? A gente namorava desde do Tito, que é um colégio de referência lá de público, lá de aldeia. A gente se conheceu lá, ficou de rolinho e tal, não sei o quê, mas nunca conseguiu se separar de fato. Veio a pandemia e minha avó era idosa, eu não podia ficar muito com ela e não podia ficar vendo ele. Então, ou eu via ele ou eu via minha avó. E aí a gente ficou junto nesse período de pandemia, então a gente ficou acostumado a acordar junto, a dormir junto e enfim. E aí quando isso aconteceu e a pandemia passou, eu disse, velho, a gente precisa de uma rotina, a gente precisa do nosso lugar. E a importância de ter casado cedo pra mim foi ter escolhido alguém sensacional pra dividir a rotina, sabe? A rotina, ela tem dois lados, é uma rotina que às vezes a rotina vai ser super leve, gostosa, e a gente vai tirar um dia na semana pra sair, pra comer um sushi, pra fazer alguma coisa diferente, mas tem dias que vai ser complicado, que a gente nem vai se ver. Então, o fato de eu ter casado cedo foi, além de amar muito, a gente se amava muito, de ter alguém massa do meu lado, pra dividir minha rotina, pra me apoiar, pra isso de ambos os lados, né? Não só ele para comigo, mas eu também pra com ele. Então, eu acredito que foi isso. E eu não tenho nem palavras pra descrever tudo que a gente já conseguiu construir juntos e o que eu acredito que a gente ainda vai, em nome de Jesus, fazer acontecer. Mas foi isso. É importante você escolher quem você divide a sua dor e a sua alegria, sabe? E ter escolhido quem escolheu, né? A gente ter se escolhido foi massa. Por esse apoio, velho, tem dia que eu não tô tão bem e ele vem lá me ajudar, tem dia que eu não tô tão bem e que ele não tá tão bem, eu vou lá se ajudar. Então, foi uma escolha muito sábia da gente, mesmo a gente sendo jovem, sabe? Eu acredito que foi isso. Show. E eu achei massa. Desculpa. Eu achei massa que na época eu já te seguia. Na época que vocês casaram, vocês disseram: a gente não vai fazer uma festa porque não tá no momento. Foi. Porque a gente tá crescendo profissionalmente, tanto eu quanto ele. E a gente não vai fazer uma festa, tá todo mundo cobrando. Mas a gente decidiu isso. Olha, a gente fez, pra não dizer que a gente não deixou passar em branco, a gente se casou de casa pela videochamada Casou na pandemia, né? Casou na pandemia, pela videochamada. A gente assim, aceito, troque. Até pra casar foi no digital. Até pra casar foi no digital. Então, assim, a gente casou na pandemia e pra não deixar passar em branco, a gente fez uma mini comemoração. Minha sogra fez o bolo junto com a tia dele, o bolo ficou lindo, sensacional, docinhos, e a gente foi pra um lugar almoçar. Só que às vezes as pessoas, elas ficam muito nessa ideia, tipo, vou casar, preciso fazer um festão, preciso gastar 30, 40 mil. Tu não tem condição de fazer isso, tu vai dar mas casamento é uma coisa importante. Eu acredito que casamento é importante, eu acredito que é necessário, é um vínculo que a gente vai estar ali eternamente junto, tal. Mas, poxa, será que é o momento de fazer uma festa que tu vai casar, que tu vai gastar sei lá quantos mil pra fazer acontecer? Às vezes tem gente que, ao invés de, eita, a gente já pode casar agora. Ah, não, mas aí a gente não tem o dinheiro da festa, os 60 mil, 120 mil, sei lá quanto é que a pessoa gasta hoje numa festa de aniversário. Não, de casamento. Ah, não, vamos deixar isso
pra depois, sabe? Então, foi isso. A gente fez uma escolha, acredito, inteligente. Se fosse pra voltar atrás e fazer a mesma escolha, não faria festa de casamento. Tenho vontade de lá na frente talvez fazer sim, mas com um dinheiro no bolso bem guardado. Com tranquilidade, Com né? tranquilidade. Não adianta você fazer as coisas sem pensar, sem planejamento, pra depois se arrepender. Tipo, poxa, podia ter pego esse dinheiro e ter feito uma viagem. Poxa, podia ter pego esse dinheiro e ter investido e ter, tipo assim, fazendo uma construção de uma casa, fazer um puxadinho lá na minha comunidade, que vai fazer muito mais diferença na sua vida do que um dia. Porque casamento, a festa do casamento é um dia. É um dia que você vai estar ali se maquiando. Algumas horas, né, na verdade. Algumas horas. E às vezes você faz as 1 horas tudo perfeito, estresse e tal, não sei o quê. E depois o povo vai falar mal, né? É. Então sempre vai ter isso. O povo vai falar bem se você tá fazendo. O povo vai falar mal se você também tá fazendo. Então sempre vão falar. Então a minha vida era minha, a vida era nossa. A gente fez essa escolha e eu sou muito feliz por ela. E a gente... Eu acredito, não sei se ele tem vontade, mas eu tenho vontade talvez lá na frente de fazer alguma coisa maior, mas não foi uma coisa que doeu no meu coração não acontecer, sabe? Eu fiz um convite pra ele e ele aceitou por vocês dois. E no segundo semestre desse ano, a gente fazer um episódio com vocês dois, falando sobre casais jovens que empreendem juntos. Fechado. E aí, no segundo semestre desse ano, a gente faz essa dinâmica aqui. Letícia, sendo muito jovem, os jovens, eles, segundo os pais, né? Os pais falam muito das amizades dos jovens. Os jovens, muitos amigos meus, por ser de comunidade, moravam na comunidade, e muitos amigos foram presos, alguns outros já morreram, e alguns conseguiram aí alguma coisa na vida. Mas como é que foi essa tua questão de amigos? Porque com certeza, aos 20 anos, aos 22 anos que tu tava ali montando uma empresa, casando, com certeza as tuas amigas com essa idade não estavam fazendo a mesma coisa. Então como é que foi isso aí? Assim como tu, quando a gente vive em comunidade, né? Eu morava ali no Jordão Baixo, então muitos dos meus amigos, assim, alguns foram presos, o pessoal, alguns da escola também, sabe? Eu estudava num colégio na praça lá de Jordão Baixo, e assim, era uma coisa que eu via, tipo, poxa, eu não quero isso pra mim, eu não quero ter essa possibilidade, meu Deus, se envolver com droga e vender e, sabe, tá imersa nessa vida. Hoje, com mais conhecimento, né, você sabe que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Mas na época, criança, um adolescente não sabe disso. Você tá ali, eita, essa pessoa é divertida, tal, não sei o quê, vão estar junto. Mas uma das coisas que aconteceu foi... na faculdade, né, eu fiz faculdade, passei 4 períodos na faculdade. E hoje eu tenho... eu diria pouquíssimas amizades da faculdade. Então, ou seja, passei 2 anos me relacionando praticamente diariamente com algumas amigas e hoje eu tenho pouquíssimo contato. Eu sei que eu fui para um caminho diferente do que elas estavam hoje, graças a Deus. Eu vejo que muitas amigas, elas se formaram e eu fico tão feliz por isso, do tipo, poxa, a minha escolha foi não seguir esse caminho que vocês decidiram, mas vocês conseguiram. E eu fico, meu coração de fato fica feliz por ver a conquista de outras pessoas, sabe? Por ver as pessoas realizando ali os seus sonhos. Mas eu sempre... Eu acredito que eu sempre sabia a hora. Eu sabia a hora de... Tá na hora de brincar na escola, eu posso me juntar com essa galera. Mas tá na hora de estudar, não tá na hora de você estar ali, entra na aula e conversando. Então, eu não acredito que eu era muito nerd, desse tipo, eita, inteligente, sabia tudo, tal, não sei o quê. Não. Mas eu acredito que eu era esforçada. Então, pelo fato de ter esforçado, tipo, buscar uma vida melhor. Minha tia, ela mora fora. E aí eu tive... graças a Deus, graças a ela também, a oportunidade de já sair do país 2 vezes. Eu conheço 5 países, eu acredito. E isso me expandiu muito a cabeça, sabe? Então eu disse... Na adolescência, é isso? Na adolescência, eu fui no meu aniversário de 15 anos e quando eu passei na faculdade. Foram meus presentes, né? E aí, ela mora na Holanda, a primeira vez, inclusive... Beijo, tia, te amo imenso. Fala o nome dela aí, pô. Tia Kerla Belmiro, ela trabalha lá numa empresa de software. E aí é uma pessoa incrível, sensacional, maravilhosa. É uma pessoa bem empoderada, sabe? E que eu me inspiro muito. E... enfim, e aí
eu sabia, eu disse, poxa, eu não sou uma pessoa mais inteligente. Se uma pessoa mais inteligente, você dá pra ficar com os gaiatos e você vai tirar, talvez, nota boa na prova, porque você tá ali. Eu disse, mas, velho, eu não sou uma pessoa totalmente, uau, esse meu raciocínio é rápido e tal. Não, eu sou uma pessoa normal, mas eu sou esforçada. Então, eu sabia que se eu tivesse brincando na hora de estudar, eu não ia ter notas boas no final do ano. Eu não ia ser... minha professora não iria me escutar. Se eu fosse pedir alguma coisa pra ela, tal, esse trabalho, o que você acha? Eu não ia ter esse retorno. Então, assim, minha mãe, ela nunca precisou pegar na minha mãe e dizer, Letícia, estuda. Letícia faz tal coisa. Eu sempre fui sempre fiz minhas coisas sozinha. Ela sempre me deu liberdade pra isso. E minha mãe é sensacional. Tudo que eu puder fazer na minha vida por ela, eu vou. Porque... ela sempre fez tudo por mim, sabe? E aí, ela sempre disse assim, Letícia, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você faz. Porque tudo tem um retorno, né? Se você tá ali escolhendo determinada coisa, você vai ter uma consequência em relação a isso. Então, eu acho que minha mãe, ela sempre me preparou muito pro mundo, por me deixar solta, desde os, acho que 10 anos, eu, ao invés de ir pro colégio andando, tinha uma avenida para atravessar, eu pegava a van, aí a van me atravessava e eu descia pertinho do colégio. Então, assim, ela sempre me deixou fazer as coisas sozinha. Eu pegava ônibus sozinha com 12, 13 anos para ir do Jordão para Boa Viagem fazer consulta. Isso porque ela trabalhava, meu pai trabalhava, a gente não foi uma família que tinha muitas pessoas ali do lado para dar suporte e afins, mas eu sempre, graças a ela e essa liberdade que ela me deu, eu consegui aprender coisa. Eu não posso estar falando aqui com pequena, não posso estar dando bobeira com o celular, não posso estar aqui falando com ninguém estranho, não posso ir, sabe? Então foi a vivência mesmo que me ensinou para eu prestar atenção com quem eu ando. Caramba, show de bola. Queria dar uma dica até pra você que tá em casa. Se você hoje tá num lugar que não é tão legal assim, e você tem a oportunidade de conviver num ambiente melhor, a pior coisa que tu pode tentar fazer é trazer aquele ambiente teu ruim pra dentro do ambiente bom. Eu já falei isso até em outro episódio aqui. Por exemplo, eu sou de comunidade e eu consegui trabalhar numa empresa bem bacana. Com 16 anos eu tava numa das maiores empresas do Brasil. E tinha um outro amigo meu que também era de comunidade e trabalhava lá. Então, quando eu vi aquele ambiente, eu disse, eu tenho que trazer isso aqui para minha vida. Já o meu amigo, ele queria levar a comunidade para dentro do ambiente. Então, tipo, ele chegava lá com aquelas correntes de prata grossa, chegava com aqueles óculos espelhados. Então, acho que a pior coisa que você pode fazer, pô, se você tá num lugar que não é tão legal, e você tem a oportunidade de ir para outro, não tenta levar. Já pensou, tu tentando levar a comunidade do Jordão Baixo pra Holanda? E você tem até cara que é assim, ensinar umas coisinhas, isso. mas é no momento, né? Eu vejo muito... às vezes a gente não pode mudar o ambiente em que a gente tá. A gente não pode mudar o tipo de casa que a gente vive, o bairro que a gente vive. Muitas vezes a gente não pode mudar a ambiência, né? O lugar onde a gente frequenta. Mas você pode mudar você. Você pode mudar sua mentalidade. Você pode buscar se desenvolver. E aí você, consequentemente... expande aquilo. Poxa, se tu lê um livro a mais... Hoje a média de leitura de um brasileiro, eu acredito que sejam 4 livros por ano. 4 livros. Tipo assim, e tem gente que no ano passado não leu nenhum livro. Ah, não, mas eu tô buscando me desenvolver, eu quero sair de onde eu vivo, eu quero melhorar minha vida. Poxa, o que tu tá fazendo pra fazer isso acontecer, sabe? O eu quero não muda a vida, não. O vai acontecer, vou lá e faço, é que faz a diferença, sabe? Então, às vezes a gente não dá pra mudar de fato. Tem pessoas hoje que vivem numa situação muito precária de não ter o que comer, de não ter o que vestir, enfim. Então, às vezes a gente não pode mudar isso. É uma realidade, mas não precisa ser a realidade para sempre. Ela pode ser uma realidade num momento, sabe? Entendi. Com toda a experiência que tu tem aí no digital, o que é que tu tem a dizer pra pessoa que sempre assiste a gente e não se inscreve no canal? Poxa, tu tá errando, cara. Mulher, por quê? Aqui é o ouro, conteúdo filtrado, ao invés de tu ir procurar um monte de coisa de aula. Poxa, que sou uma mulher, quero ser empreendedora. Olha aqui o podcast. Não só eu, né, mas também Débora. A gente tá aqui fazendo acontecer, o conteúdo tá filtrado pra tu ir lá. Então se inscreve, curte aí já esse podcast, manda pra alguma amiga ou amiga empreendedora que tá fazendo, que quer ingressar nesse ramo. Ah, não sou eu que tô falando. Quando sou eu que tô falando, porque ele é o dono do canal e tal, não. Convidado aí dizendo.
Pessoal, ao longo da trajetória empreendedora, eu sempre gostei de conversar com vários empreendedores e esse podcast aqui tá sendo surreal pra gente, porque a gente tá conversando com pessoas de nichos diferentes. E eu escuto as mesmas coisas de pessoas de mercados diferentes. Eu queria saber o que é que tu tem a dizer. Por exemplo, eu sou do mercado de investimentos esportivos, então eu escuto lá. Nesse mercado tem muito picareta. Aí eu sou também corretor de imóveis. Mas eu já escutei, tipo, todo corretor é ladrão. Na época que eu era estudante de direito, todo advogado é safado. Em todos os mercados. E no digital não é diferente. Todo mundo tem muita gente. Marketing de rede. O marketing de rede é todo mundo enrolando, todo mundo também fala isso. Falavam isso comigo também, né? Abraço aí pra mim, mas diziam isso pra mim. Não, esse pessoal de multinível é tudo mentiroso, é tudo, né? E no digital também tem muita gente fazendo promessa falsa, tem muito picareta. Mas, já é uma dica pra você que tá em casa aí também, não é no seu mercado, em todos os mercados tem isso. Pô, tem muito líder religioso que é picareta, pô. Dentro de religiões evangélicos, católicos, espíritas, líderes religiosos se envolvem nisso. Mas como é que tu lidar com essa situação no digital, que realmente tem muita gente fazendo promessas falsas, né? Emagreça 10 quilos em 5 dias, fazem lançamentos apelativos. Como é que tu vê essa situação aí dentro do digital, esse certo preconceito também do pessoal? Olha, eu vivia muito mais isso antes, né? Tem até um memezinho, depois eu mando pra vocês verem, que é tipo assim, a menina do marketing digital. Eu era de não sei o que, fazia tal assim, assado, mas agora eu venci na vida. Tipo, a galera tem essa ideia, né? E aí, o que eu visualizo sobre pessoas que estão na área, na minha e outras, que estão tanto fazendo essa coisa, porque assim, dinheiro fácil, ele vem fácil, eu acredito que ele vai fácil, sabe? Se você não tá ali montando o seu... Você pode montar o seu negócio com areia, com tijolo, com suor. Você pode montar seu castelo com areia. Então, eu acredito que as pessoas que trabalham desse jeito, elas estão montando um castelo de areia, que depois esse castelo vai desabar. Mas eu busco constantemente não ver muito... escutar muitas coisas negativas, sabe? Porque quando eu viajei, eu passei 3 meses fora, e quando eu voltei, eu morava lá em Xande Cruz, né, no quilômetro 20, e fazia essa coisa de faculdade todos os dias e tal. Eu acordava 5 horas da manhã, minha aula começava 8 horas, eu chegava na faculdade de 7h30, mais ou menos, ia da manhã até a noite dentro da faculdade, voltava no ônibus da prefeitura de volta pra casa, às 11h30 da noite eu chegava, ia dormir, às vezes estudar, às vezes passava direto, enfim. Mas eu busquei na minha vida não alimentar tantos pensamentos negativos. Quando eu viajei pra fora e eu voltei, eu fiquei com um ataque de pânico. Não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo assim, eu acreditava que tudo a qualquer momento poderia acontecer, tudo de ruim. Então, eu não queria mais sair de casa, eu passei muito tempo assim, junto com algumas outras coisinhas, e eu vi o quanto isso me afetava. Então, eu parei de ver jornal, eu parei de ver essas notícias, porque tudo que você consome vai pro seu subconsciente. Então, se você tá vendo ali todos os dias, eita, alguém... Um exemplo massa. A gente tá pra abrir tá criando uma nova marca que vai acontecer lá em Boa Viagem. E eu tava estudando alguns youtubers que fazem coisa de gastronomia. Eu tava vendo eles falando de 27 cachorro-quentes diferentes. Nossa, que vontade de comer um cachorro-quente. Aí, Vini, claro, depois de ter vindo 27 tipos de cachorro-quente diferentes, você vai ter essa vontade. Então, assim, a mesma coisa com coisa ruim. Se você tá ali todo dia, vendo TV, almoçando com Cardinô, almoçando com Datena, almoçando com não sei o quê, o que tu tá levando pro teu subconsciente de que vai dar tudo errado? Então, depois desses ataques de pânico, eu parei de consumir TV aberta, parei de consumir esse tipo de notícia e visualizei isso, tipo, poxa, se eu trouxer mensagens ruins pra minha cabeça, eu vou expandir. Tudo que a gente foca, expande. Se você tá focando em ser muito bom, isso vai expandir. Se você tá focando no ruim, isso vai expandir. Então, eu busquei... As pessoas sempre falam, como eu falei aqui anteriormente. Então, eu sempre busquei não olhar muito pros comentários negativos, não olhar muito, tipo, feedback de quem construiu é massa. Mas tu não construiu nada, porque tu tá dando feedback pra mim, se tu não sabe o que tu tá falando, sabe? E pode parecer até arrogante, mas, poxa, eu vou te dar um feedback de como fazer um podcast se eu não tenho um podcast.
qual é a minha expertise nisso, sabe? Então eu sempre busquei, e eu até hoje busco não olhar muito para esse lado. Sempre vai ter gente que promete, eita, vou transformar seu negócio em um mês com R$1.000. Pô, faz aí, transforma aí. Quanto tempo tu vai conseguir transformar um negócio, continuar com esse valor aí por coisa? Pode continuar, mas por quanto tempo? Será que é sólido? Tem base? Sabe? Então, não adianta tu construir teu negócio no caixilho de areia. Tu pode fazer por um tempo, mas depois tu não vai conseguir manter, não. Show. Bem respondido mesmo. E assim, diante dessas promessas, diante da tua experiência também dentro do mercado, o que é que tu vê como possível mudar numa marca dentro de um período de 1 ano? Exemplo, demitindo meu chefe tá aqui e eu pego essa marca hoje e coloco na mão de Letícia. O que é possível, o que é que dentro da sua média você acredita que é possível acontecer com a marca em 1 ano? Uma marca que não tem nenhum profissionalismo digital, porque muitas vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela tem um negócio físico e não botou no digital. O que é que o serviço de Letícia Belmiro pode revolucionar numa empresa dentro de 1 ano? Tá. Primeiro eu vou entender, tô falando especificamente do teu caso, primeiro eu vou entender quais são os teus objetivos. Lê, eu quero escalar meu negócio, Lê, eu quero fortalecer a minha marca, Lê, eu quero sair do Brasil, eu quero sair de Recife, quero ir pro Brasil, quero ir para outros locais. Então eu vou entender o que tu queres, porque não adianta eu vir aqui, olha, vamos fazer um rebranding e trazer não sei o quê, se tu não é isso que tu quer. Então, primeiro eu quero te escutar, saber o que tu vai... Quais são os teus objetivos com a tua marca, os teus objetivos com a tua empresa. De acordo com os teus objetivos, a gente vai traçar uma estratégia. Então, vamos dizer, diga assim pra mim, qual seria seu objetivo dentro de 1 ano? Por exemplo, com a sua marca, para que eu possa te ajudar. Vamos falar para uma pessoa que ela não está no digital. Um exemplo, eu tenho uma empresa física. Hoje eu tenho uma empresa de loteamentos. Ela não tem uma presença forte no digital porque a gente deixou isso meio de lado para focar nos nossos negócios digitais. Então eu tenho uma empresa de vendas de loteamentos que ela está no Agreste, de Pernambuco, com lotes muito acessíveis. Isso é verdade, tá? E aí, pessoal, quer comprar aí? Lotes no Agreste. E é tipo surreal, pô. É 40 de frente por 40 de fundo, o tamanho do terreno, com parcela de R$200. E eu sei que isso sendo levado para o Brasil inteiro, vai ter muita gente que vai se interessar. O cara lá em São Paulo, pô, como assim? R$200, 40 por 40, eu vou investir lá. Então, o objetivo da Loteamentos Prime seria pegar esses lotes que a gente tem aqui e expandir para que a galera do Brasil inteiro consiga comprar. Pronto, vamos lá. Então, como a gente está falando de uma estratégia a nível... Consultoria grátis, hein? Como a gente está falando de uma estratégia a nível nacional, nossa comunicação tem que ser a nível nacional. O que é importante da comunicação quando a gente está falando ali de empresas? Se a gente tem uma empresa local, a gente precisa fazer uma comunicação local. Se a gente tem uma empresa nacional, a gente precisa fazer uma comunicação nacional. Então, a primeira coisa que aconteceria, eu iria olhar alguns concorrentes teus, ver o que eles estão fazendo, não para replicar o conteúdo, mas preparar o mercado. Eu digo que quando a gente está começando no digital, é como se tivesse uma cama, e a cama tá toda bagunçada. Tem travesseiro fora do lugar, tem coisa, tem meia, tem roupa, tem um monte de coisa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Arrumar a cama. O que é arrumar a cama? Deixar a tua bio interessante, colocar dúvidas mais frequentes nos teus destaques. Então, por exemplo, onde fica? Quanto tempo? Qual o que tem ao redor da localização onde tem esses loteamentos? Eita, mas são muitos, tá? Que tal fazer uma média de coisas que tem no local para gerar valor para esse teu cliente? Deixar teu número acessível, deixar feedback ali no teu destaque, tipo assim, quem já comprou fala. Porque assim, eu digo muito que o digital ele não é uma receita de bolo. Eu não vou dizer assim, eita, Carlos e Débora, tu vai postar 3 vídeos por semana, tu vai aparecer nos stories todo dia pra dar bom dia e aí tu vai ter sucesso. Não é. Cada empresa é diferente de uma empresa, porque cada empresa tem consumidores diferentes. Eu não posso escalar fazer uma comunicação de uma empresa que ela quer ser nacional. Claro que a gente sempre, você ganha primeiro o seu território para depois passar para os outros, mas você precisa ajustar sua comunicação, sabe? Então, assim, eu digo que o digital não é uma receita de bolo, porque a mesma coisa que tu fizer e tu colocar numa outra conta tua, talvez não dê certo. Porque são públicos diferentes, são pessoas consumindo aquilo diferente, né? A persona que o pessoal muito fala, quem é sua persona, tal, é pra quem você vende. Não adianta tu postar todo dia de 6 horas da noite se a tua persona tá ali de manhã, 7 horas no WhatsApp, né? 7 horas no Instagram, 8 horas da noite, 11 horas da noite no Instagram. Então você precisa entender, claro que tem o básico que todo mundo faz, mas você precisa entender para quem você tá entregando. Você tá vendendo, não tá vendendo para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém.
Então, é essa a chave, sabe? De você prestar atenção. Então, eu digo muito que não é uma receita de bolo, mas se fosse uma receita de bolo, o que a gente faria no teu perfil, por exemplo, para fazer com que ele escalasse? A gente primeiro gera desejo, a gente gera valor. O que é gerar valor? Trazer diferenciais do teu negócio. Por que esse loteamento é tão bom e por que comprar contigo? Quais são os teus diferenciais? O que te faz se sobressair em relação à concorrência? Tipo assim, o que tu entrega mais que a concorrência não entrega? Por que teu lote é melhor que os outros? Por que os teus lotes são melhores, bem localizados que outros? Então, assim, a gente precisa gerar valor. Depois disso, a gente gera desejo. O que é gerar desejo? Faça com que a pessoa queira comprar. Não adianta eu dizer assim, olha, essa caneca aqui é super linda, R$3,50, mas tu nem perguntou o valor. Tipo assim, eu tô vendendo, empurrando abaixo pra tu um negócio que tu nem me perguntou. Então, a gente vai gerar valor, depois a gente vai gerar desejo, fazer com que a pessoa queira comprar aquele produto. A gente gera feedback, então a gente gera venda. E isso é um ciclo. Gerar desejo, gerar valor, gerar desejo, feedback e venda. Se a gente tá nessa... E aí você trabalhando isso no teu negócio, independente do que seja, você consegue escalar. Porque o que acontece no inconsciente das pessoas? Poxa, gostei desse produto, interessante. Quando eu gero valor, poxa, que massa, esses lotes são diferenciados, ele me atende bem. As informações estão bem organizadas aqui. Feedback, poxa, realmente, essa é tudo que eu vi nesses outros pontos de gerar valor e gerar desejo. O pessoal que já comprou disse que é realmente assim, que o atendimento é rápido, que ele vai me ajudar e vai me dar o suporte de dúvidas em outros horários. E aí você vende. Porque a venda ela foi feita não por você, mas por alguém que já comprou de você, sabe? Então, depois gerar venda, de novo, gerar valor, gerar desejo, feedback e venda. Show. Top. Já anotei tudo aqui, né? Top, com certeza. Qual a importância do tráfego pago para você dentro do digital? Para quem não sabe, né? Porque muitas vezes as pessoas que assistem a gente pode não ser digital. Então a gente tem o perfil, você tem lá seu perfil, tá fazendo suas vendas ali organicamente, ou seja, para os seus seguidores. E o tráfego pago é uma maneira de você acelerar isso pagando. Você paga para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, para que ele entregue para mais pessoas. Qual a importância, Letícia, para crescer uma marca do tráfego pago? Tá. Eu digo muito para os meus clientes, às vezes eles chegam, não, vamos botar tráfego pago, tal, não sei o que, já chega, bota um boleto de 3 mil, de não sei quanto, calma, por favor. Porque não adianta você colocar um tráfego pago se o seu orgânico ele não tá bom. O que é o orgânico? É o que você já faz no dia a dia, o que você já tá ali nessa rotina frequentemente, né? Então, por exemplo, se tu coloca um tráfego pago e tu não tá com um destaque organizado, tu não tá com uma bio atrativa, tu não tá com um feed legal, tu vai gastar dinheiro. É tipo assim, queimar literalmente a nota, porque tu tá botando um monte de gente pra chegar ali na tua página, mas esses leads no início, né? Quando a gente tá fazendo a estratégia de tráfego pago, os primeiros meses, o Facebook ele vai filtrando quem ali tá consumindo melhor esse criativo que tu subiu. O criativo nada mais é do que o card, o vídeo, o que for para ser impulsionado, né? Então, assim, se tu coloca um criativo, pô, mas o criativo tá massa, o meu criativo tá topado e tal, mas o cliente entra na tua página e ele, o que essa pessoa vende? O que é que... Tipo, ele não entende ali, de fato, como é que tá organizado, como ele pode comprar, o que ele pode vender, o que ele pode esperar, tu tá queimando dinheiro. Então, assim, o tráfego pago, ele é uma estratégia incrível para quem quer levantar tanto um público alto, quanto para quem quer gerar venda dentro do seu negócio. É uma estratégia incrível. Se você coloca ali um retorno e você tem dentro da sua empresa como metrificar isso. Então, por exemplo, eu coloquei R$3.000 no tráfego pago. Esses R$3.000 voltou, sei lá, eu consegui receber 50 mensagens do tráfego pago. Cada mensagem retornou X valor para mim. Aí você investe no tráfego pago, você sabe, estou investindo X, tá voltando Y. Claro que não é
uma coisa proporcional, você não vai investir 150 e vai voltar 300, 400, mas a estratégia de tráfego pago, na minha visão, na minha experiência, com tudo que eu tenho, ela é interessante quando você já tem um orgânico funcionando legal, e aí o tráfego pago ele vai impulsionar melhor o seu orgânico. Se você vem com a estratégia de um tráfego pago numa página que ela não tá bem organizada, que ela não tá bem, sua empresa não tá bem organizada, você vai estar queimando dinheiro. Pode dar resultado. No digital, tudo pode acontecer. Tem cada coisa que Tudo acontece. pode acontecer, mas tudo, a estratégia por trás do tráfego pago importa bastante. Show. Porque é basicamente, exemplo, eu vendo bolo. E aí eu tô atendendo os meus vizinhos e eu não tô conseguindo dar conta. E eu vou abrir uma loja no shopping. Pois é. Lá tem tráfego, né? Muito. Mas meu produto não funciona. Aí sabe o que às vezes as empresas querem? Elas botam... Eita, vamos botar tráfego pago. Chega um monte de cliente e elas não conseguem atender essa demanda. Elas não fazem, elas não têm tamanho para conseguir... Dá conta. Dá conta. E aí, o que é que você faz? Ao invés de você estar ali fortalecendo sua marca, você tá botando um monte de gente pra falar mal dela. Porque se tu não tá tendo um atendimento rápido, se as pessoas entram em contato contigo e tu demora, sei lá, horas, pra vocês terem noção, a média de expectativa do atendimento hoje nas redes sociais, tanto Instagram quanto WhatsApp, é muito pequena. Uma pessoa que entra em contato com a empresa no Instagram, ela espera até 1 hora para ser respondida. E no WhatsApp, entrou em contato com a empresa no WhatsApp, ela espera até 10 minutos para ser atendida e depois ela passa para uma outra. Eita, tem gente que vai esperar mais tempo? Tem. Tem gente que vai esperar menos tempo? Tem. Mas hoje o atendimento ele tá muito rápido. Então, é uma das coisas que eu bato muito. Organiza o teu atendimento. Tu às vezes quer vender mais, mas tua empresa ela não tá estruturada. Teu atendimento não é incrível. Tu não tá gerando ali valor pro teu cliente. Então, de que vai adiantar? Tu tá com muito mais clientes se tu não tá conseguindo atender esse teu cliente com maestria. Tem uma das coisas que Bruno Perini, dos sócios, acredito que vocês conhecem, né? Sim, sou fã. Eu também. Um dia ele vai vir aqui, Que massa, que massa. E aí, ele fala, é importante você ter 1.000 clientes fiéis. Você não precisa ter 200, 400 mil pessoas comprando em mim. Você precisa de 1.000 clientes fiéis pra estar ali defendendo a sua marca. Um cliente fiel, ele vende para você muito mais vezes do que um tráfego pago, por exemplo. Por quê? Quando você ganha o coração de um cliente, ele vai falar da tua marca, ele vai falar bem pros amigos, porque aquilo que é bom a gente indica. Ele vai falar bem, talvez, para tudo na internet. Então, um post de uma internet já fala... Já entrega para mais pessoas. Então, assim, é muito mais importante você continuar com aqueles clientes que você tem, fazendo esses clientes satisfeitos, e então aumentar, do que você já querer chegar e puf, eu quero aí 300 clientes e tu não tá conseguindo atender 30 no WhatsApp, sabe? Com maestria. E isso acontece muito no teu ramo? Acontece. Tem dias E quando o cliente bate o pé e diz, não, eu quero tráfego pago, mesmo você dizendo que não é o momento. É o cliente que manda. O cliente sempre manda. Assim, na gente. Claro que tem coisa que não vai estar no nosso alcance fazer, mas estando no nosso alcance, se ele disser que precisa de alguma coisa, a gente vai lá buscar fazer. E ele vai saber os riscos, né? A gente vai saber, vai dizer a ele olha, tu pode estar, se ele quiser fazer, o dinheiro é dele. Vai dar errado, eu tô te avisando. A gente não tem controle quanto a isso, né? Tem gente que eu digo, velho, tu tá com um Instagram de milhões e tu tá com um atendimento de centavos. Tipo, teu atendimento não tá bom, tu demora pra responder, tu demora pra entregar, tu não tem uma comunicação efetiva com o teu cliente. Então, do que adianta eu chegar lá, tem um Instagram lindo de um bar, chega lá, o atendimento não é bom, a tua comida não é boa, a tua cerveja não é gelada. Tipo... a gente já foi num bar de praia, que é lindo o Instagram, eles entregam super. A gente chegou lá, o atendimento foi terrível. Foi. Terrível. Olha, atendimento, eu digo, eu fui ano passado para Florianópolis, lá é um dos polos de tecnologia muito bom, e lá tem um RD Summit anualmente. O RD, ele é um evento para marketing no geral, marketing e publicidade, onde lá a gente tem vários tipos de palestrantes. Murilo Gun foi ano passado, aquela pequena Lô, Boca Rosa, que é uma grande inspiração para mim como profissional, né? E a gente
Ele fala muito, ele falou muito sobre esse ponto de atendimento, de você estar ali. Customer Success, não sei, acredito que vocês já conhecem essa coisa. Eu também tenho formação de experiência do cliente. Mas você tá ali encantando, mostrar, tipo assim, olha, meu produto é bom, meu produto é gostoso, meu produto é diferenciado, mas meu atendimento, ele tá equivalente com o meu produto. Eu não tô, tipo, joguei aqui, vendi pra tu, pronto, acabou, sabe? O que tu tá voltando? Será que tu tá voltando no teu cliente? Foi bom essa tua experiência de compra? Foi bom esse teu produto? Foi bom vi aqui no podcast, o que tu achou, sabe? Então, assim, é importante a gente manter relacionamento com quem a gente vende. Às vezes a gente quer vender mais pra todo mundo, mas tu não tá fortalecendo aquele teu cliente atual. Então, assim, o atendimento nos próximos anos já é um ponto batido muito. E a experiência do cliente, ele vai vir alta e ele vai diferenciar. Como vai, não. Já diferencia muito algumas pessoas e algumas empresas. Se você tá ali com atendimento diferenciado, se você tá buscando se diferenciar em relação aos seus concorrentes, tanto no digital como também no físico. Hoje, as empresas que têm sucesso com a gente dentro da agência são empresas que trabalham bem o digital e trabalham bem o físico. Atendimento de qualidade, organização, tudo isso. E tem toda a parte estrutural de organização. Então, assim, se eu pudesse te dar uma dica de ouro, né, em relação a essas perguntas que vocês me fizeram, foque no seu atendimento. Busque ter ali pessoas que estejam com você, que sejam defensores da sua marca. Porque você não vai precisar investir tanto dinheiro, porque você pode também, mas você vai estar ali trabalhando com pessoas que já compram de você, que já compraram sua verdade, que já defendem sua marca, sabe? Ao longo da trajetória, tu viu também muita gente começar e parar no digital. Sim. Principalmente na profissão social media. Sim. O que é que tu acha que faz tantas pessoas pararem dentro do mercado? Olha, é difícil. É uma profissão desafiadora, sabe? Porque eu digo isso atualmente. Hoje eu tenho uma empresa e eu me forço para não trabalhar nos finais de semana, sábado e domingo. Eu preciso descansar. Eu trabalho com criatividade, eu trabalho com estratégia, né? Então você precisa estar com sua cabeça livre para conseguir pensar. Mas é uma profissão onde as pessoas, elas às vezes não têm muita noção, sabe? Tipo assim, não valoriza, não elogia, recebe uma arte, ok. É importante, poxa, reconhecimento, tem gente, não ligo pra reconhecimento. No fundo, as pessoas querem ser reconhecidas, se não com palavras de como profissional. Tipo, poxa, ficou massa isso aqui. Poxa, muito obrigado por determinada coisa. Tipo, eu acho que a falta de reconhecimento com os profissionais de social media e com outras coisas também é o que tira muita gente do negócio, porque é como se você estivesse fazendo um favor. Eu tô fazendo um favor pra tua empresa, eu tô te pagando, tu é obrigado a fazer o negócio crescer, sabe? Tipo, poxa, não é assim, é um equilíbrio, eu tô te dando, eu preciso também de tu. Hoje, e hoje também no início, hoje as pessoas chegavam pra mim e diziam, cuida da minha conta, queria que eu fizesse tudo, atendimento, tal, isso não é eu não tô uma parte da tua empresa, não, pô, eu tô aqui para ajudar a tua empresa. Hoje tem empresário que joga as coisas, as contas que dentro do negócio, cuida aí, faz aí. Tipo assim, de qualquer jeito. Tipo, poxa, teu negócio. Deixar teu negócio na mão de uma pessoa que não sabe fazer. Hoje, muitas famílias não têm a parte de atendimento, né? Eu vendi, então eu sabia como que era. Eu tinha essa experiência, sabe? Mas tem gente que não tem. Então, assim, a falta de reconhecimento no mercado, as longas horas de trabalho. Hoje tem cliente que manda mensagem, tipo, domingo, tô precisando disso, tal coisa. Você vai entrar de férias e manda demanda. Tipo assim, não tem muito... não é o respeito, mas assim, aquela coisinha do CLT, eu trabalho de tal a tal horas. Tu é um prestador de serviço. Comprometimento, compromisso, né? Tipo assim, os social media, muitas vezes eles não fazem a parte dele, mas eu vejo muita gente que faz. Mas falta do cliente, às vezes, tipo assim, ter um pouco de noção. Poxa, se fosse uma empresa, eu deixaria pra entrar em contato 8 horas da noite numa sexta-feira. Tu ia ser atendido se tu entrasse em contato com alguém pra solicitar um orçamento, sei lá o que é que seja, 8 horas da noite numa sexta-feira. Então, tipo assim, as pessoas e alguns clientes, eles esperam, não necessariamente meus, tá? Alguns, eles esperam que você... você é prestador de serviço, você tá na internet, você precisa... 24 horas, tu tá 100% tempo conectado. Por que tu não pode me atender? Final de semana, tu também tá com o celular. Por que tu não faz? Porque, sabe, produtividade, é isso. Então, eu acho que o que fez muitas pessoas pararem num negócio, além da falta de reconhecimento, é esse trabalho massivo, frequente, maçante, sabe? Porque a gente precisa pensar, a gente precisa trazer estratégia, a gente precisa trazer diferenciais. Mas como que uma cabeça cansada, ela gera criatividade?
sabe? É uma das coisas que eu tô pegando no meu pé. Eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar, mas se você não tem descanso, você não consegue ser produtivo. Você não consegue sair, ter uma alta performance. Por quê? Tu tá cansado, eu acordo todo dia de manhã logo cedo, 11 horas da noite, tô assim, ó, 11h40 da noite. Tem dia que eu tô trabalhando. Poxa, nesses horários talvez não seja tão produtivo. Mas eu preciso finalizar determinada demanda, essa demanda precisa sair, então isso vai acontecer. Então, uma das coisas que eu acredito que tiram as pessoas do negócio social media, da internet, às vezes a gente não tem um tempo para começar e a gente não tem um tempo para finalizar. A gente vai pegando demanda por dinheiro, demanda por dinheiro, demanda por dinheiro, às vezes você tá com tanto dinheiro, mas com tanta demanda e um pouquinho de paz, sabe? Então... Sem tempo até para gastar o dinheiro que tá ganhando. Sem tempo para gastar o dinheiro que tá ganhando. E a questão de clientes que... Você está esperando uma aprovação de uma arte e o cliente chega e diz, eu não quero assim. Aí você refaz e depois o cliente diz, eu não quero assim. Olha, tudo certo. Essa coisa, tipo assim, poxa, tem vezes que você fica, mas tá tão alinhado com o que a gente tá conversando, tá tão alinhado com a comunicação, com a persona e tal, porque tu não gosta? Mas assim, é o gosto do cliente, sabe? É aquela coisa de tipo... O cliente, ele tem razão. Pronto, essas primeiras artes que eu fazia, quando o cliente pedia pra alterar, a arte ficava feia. Eu tinha deixado uma coisa bem clean. Ele, não, tem que botar isso, aquilo. A arte parecia um panfleto. Imagina um card no Instagram parecendo um panfleto. Era isso. Disse, mas isso não é comunicação do digital, não sei o quê. Mas não vale a pena você, às vezes, tipo assim, eu hoje, como eu tenho um profissional, eu disse, eu acredito que ficar bom dessa forma por conta disso, daquilo. Não, mas ainda assim gostaria de alterar. Beleza. Volta de novo. Mas aí tu tem uma quantidade X de alterações? Já teve cliente que abusou, tipo, 5, 6 vezes, 7 vezes, 8 para alterar. Carlos, E o que é que tu faz? Eu acho que é essa a pergunta. Respira. Eu pergunto isso porque eu fazia arquitetura. Também parei no 9º período. E a arquitetura era isso, a gente fazia um projeto, os nossos clientes na faculdade eram os professores e sempre tinha alteração. Olha, E no digital é bem parecido, porque você faz uma arte e tem que ter uma alteração, tem que ter outra, não sei o quê. Hoje o maior desafio é a comunicação das pessoas quando elas dizem que não gostam da arte. Tipo assim, às vezes dói um pouquinho do tipo, poxa, tu podia ter dito não gostei. Tem gente que vê assim, não, tá muito feio. E assim, tá tudo bem você falar a verdade. Tem uma cliente desses dias que eu falei assim, olha, tu pode dizer se tu não gostar da arte. Ela, sério? Eu disse, claro. Ela não sabia que podia dizer. Eu disse, não, mas é porque às vezes eu fico meio assim, de dizer tal, que eu não gostei. Eu disse, não, poxa, é a tua empresa, tu tá contratando o serviço, é importante que tu diga ali o que tu tá gostando. Até porque assim, se tu não tá dando feedback, tu não tá melhorando. O feedback, ele é responsável para fazer com que você visualize o que tá ruim e você melhore. Eita, tem feedback que vai ser melhorado no arte, em algum ajuste. Tem feedback que ele vai demorar mais um tempo para ser ajustado, porque é tempo, é aprendizado, é paciência, é tudo isso. Mas hoje eu respiro muito. Olho assim a mensagem, eu faço tudo certo. Aí, próximo. Aí, voltou de novo, eu olho de novo. Mas, graças a Deus, hoje, com a equipe que eu tenho, eu preparo a minha equipe pra isso, né? Tipo, às vezes eu vou soltar palavrão, tipo, que arte feia do... E nem tá essas coisas todas de feia, tá tipo... aí a pessoa mudou a cor. Poxa... Que linda! Né? É a mesma arte, mudou a cor. Sabe? Então, é você ter inteligência emocional. Acho que essa é a coisa. Tem inteligência emocional do tipo... Ele não tá criticando o meu trabalho, ele tá criticando esse ponto que foi feito. Não quer dizer que eu sou um profissional ruim, não quer dizer que eu sou uma social media ruim, não quer dizer que eu sou um gestor de tráfego ruim ou um designer ruim. Ele só não gostou do que eu fiz. E aí, todo dia, Jesus aí veio ao mundo e não agradou todo mundo. Não é você que vai agradar, né? Então, é saber lidar mesmo, inteligência emocional pra lidar com isso, com esses errinhos, com esses ajustes e tudo isso. Então, Eu sei que não parece, mas já estamos com mais de 1h30 de episódio. Estamos caminhando pro final aí. Estamos caminhando nada, uma aula aqui. E, assim, episódio bom é assim, a gente nem sente o tempo passar, né? E agora a gente vai caminhar para o final. A Débora vai preparar aí um bate-bola, que são perguntas de respostas mais rápidas. E no final você vai ter aí seu tempo para fazer suas considerações finais, falar suas redes, falar da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. Fechado. E
e etc. Vamos começar? Vamos começar. Letícia Belmiro, o que é o digital para você? O digital, pra mim, se pudesse falar uma palavra, é oportunidade. Foi onde eu consegui me desenvolver, foi onde eu consegui me encontrar. Foi onde eu encontrei meu propósito de vida também, sabe? Então, é isso. O que foi o ano 2022? Foi um ano de evolução. Foi um ano que eu aprendi muitas coisas, errei também. Foi um ano de mão na massa, fazedora, ir correr atrás, fazer acontecer. E eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Quando a gente tava fazendo a retrospectiva, e eu fiz a retrospectiva do meu ano de 2021 e eu vi lá algumas metas, tipo, caramba, eu conquistei. E às vezes nessa ideia de você não acreditar tanto em você, você fica do tipo, poxa, será, vou botar essa meta, mas será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que vai dar certo? E é complicado quando você não acredita em você, sabe? Então, eu acho que o ano de 2022 foi onde eu consegui fortalecer um pouquinho mais, não a crença em mim, mas a crença no geral, em mim, nas pessoas com quem eu trabalho, na minha equipe. Foi isso. O que é a nós para você? Que a nós Nossa, é tanta coisa. Eu digo que é um desafio, sabe? É um desafio, mas aquele desafio bom. Porque é onde eu tô buscando evoluir, é onde eu quero sempre melhorar. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, 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 muito. Então, a Nós Digital, pra mim, é um desafio, mas um desafio bom de eu estar ali buscando me desenvolver, trabalhar melhor com a minha equipe, trabalhar melhor com os meus clientes, né? A gente sabe que hoje, quem quiser abrir uma agência, abre. Eu falo isso muito pro meu sócio. Eu disse, vamos ali na esquina, a gente abre uma agência. Mas organizar uma agência, ter o processo na agência é desafiador. Entregar qualidade para vários clientes é o que é o desafiador. Então, assim, abrir uma agência, todo mundo pode abrir. Tu pode ter aí uma agência criar, mas ter uma agência que tá ali entregando qualidade, que tá ali buscando se envolver, que tá entregando mais pro cliente, que tá ouvindo o cliente, é que é o diferencial. Indica um livro para alguém que tá querendo começar, ou um livro que faça a pessoa ter uma crença nela. Tá. O primeiro livro que eu acredito que é a base de tudo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Comunicação é a base de tudo para você fazer. Eita, mas influenciar, não sei, eu tinha bastante receio com esse título, né? Tipo, não sei se eu quero influenciar pessoas. Mas depois eu aprendi que manipular e influenciar é uma coisa totalmente diferente. Então, eu indicaria esse primeiro livro para desenvolvimento pessoal. E um outro livro que eu indicaria são os livros de Philip Kotler, que é o pai do marketing. Tem vários livros. Um dos livros que me mudou muito a minha chave nessa ideia de consumo pela internet e tal, foi o Marketing 4.0. É um livro, é uma leitura um pouco técnica, então se você tá... eita, eu tenho um negócio e eu quero ler ele. Talvez algumas palavras você não vai entender. Mas para quem quer começar nesse mundo do digital, é um bom início. E agora eu queria que tu deixasse um conselho para quem tá querendo começar agora. Pode ser na tua área do digital, e desse um conselho para quem tá querendo começar nessa área. Para quem tá querendo começar na área, tá? Estude muito, muito, muito. Os livros e alguns cursos vão ser seus melhores amigos. E saia de casa, tipo assim, busque trabalhar também com pessoas que estejam nessa área, porque faz diferença você tá ali com um networking legal. E às vezes não é nem alguém que vai lhe levar ou ter um contato, mas por você estar imerso nessa rotina do digital, de pessoas que falam do digital, tipo assim, gente que tá fazendo podcast, gente que tá ali gravando conteúdo, gente que tá, tipo assim, gente que vive na prática, esteja junto de pessoas que vivem o negócio delas. Nem sempre é possível, até porque as pessoas são ocupadas e afins, mas marca um café, marca uma coisa, vê se marca um papo, um diferencial, e estude muito, tire algumas horinhas todos os dias, não consegue 3 horas, tira 1 hora, tira 30, 40 minutos para estudar, porque vai ser o seu total diferencial. É isso. Completamente satisfeito. Surreal esse episódio aí. Muito obrigado por todo o conteúdo que você passou. Uma aula. Feliz. Aprendi muito. Eu acho que
Eu acho que nesse episódio foi o que eu mais ganhei. Ai, que bom. Me ajudou bastante a... Vai chorar. Não, Chore não, porque eu choro não. pronto. Mas eu acredito que esse episódio virou muita chave na minha mente que eu tava precisando escutar. Que bom. As palavras que você falou, acho que eu tava precisando escutar. E pra mim foi maravilhoso. Pra mim também. Apesar de eu não ser mulher, né? Mas foi top, muito top aí todo o conhecimento que você passou. Não só de digital, mas como de vida também. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Em breve, Eu que agradeço. a gente vai estar junto novamente, tá? Eu digo sempre que o pessoal que tá aceitando o nosso convite no início da nossa trajetória, porque estamos no início, esse é o episódio de número... Não posso dizer o número que eu não sei a ordem que É verdade. mas a gente tem poucos episódios. E eu digo sempre que quem tá aceitando o nosso convite agora vai ter porta aberta com a gente sempre. Que bom. Então nós Feliz. pretendemos levar esse projeto adiante, né? Por vários e vários anos aí, quem sabe até pro resto da vida. Pretendemos crescer muito. E as portas sempre vão estar abertas para você e para o pessoal lá da Nós Digital. Que bom. E para Vini, né? Teu marido. Sim, que já inclusive veio. os meninos aqui são ótimos. Se a gente quiser depois marcar um convite com nós três, eu acredito que é possível. Sim. Porque daí a gente dá pra fazer uma coisa talvez só pra agência e quem tá só começando, né? Show. Vamos sim. Boa. Vamos estudar a ideia. Galera, pra você que ficou aqui até o final, parabéns. Porque você sair no começo do episódio ou no final, pra gente não faz diferença. Mas pra sua vida, com certeza acrescentou Total. muito isso aqui. Então deixa o like, deixa um comentário aqui do que você achou, se tiver alguma dúvida, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Antes de encerrar, por favor, suas considerações finais, fale onde é que o pessoal pode te encontrar, o seu Instagram, o Instagram da sua empresa, enfim, suas considerações. Então, gente, pra me encontrar, inclusive fico disponível pra qualquer dúvida. Pode deixar também aqui nos comentários, que eu vou ver se eu consigo, quando sair o episódio, dar uma atenção. Mas pode entrar lá no meu Instagram, se chama Letícia Belmiro, Letícia Belmiro. O Instagram da agência é a Nós Digital, NOC, e é laranjinha, por isso que eu estou aqui, ó, de laranja. Branding da marca, é importante isso, você tá se comunicando através disso e que eu puder te ajudar. Nem sempre eu tenho muito tempo nessa correria, né? Mas se eu puder te ajudar, eu vou lá te deixar uma mensagem ou responder a tua pergunta. E é isso, eu fico à disposição. Eu quero muito fortalecer e inspirar mulheres. Eu sei que eu não posso mudar ninguém, mas eu posso ajudar a inspirar outras pessoas. E pra mim, as mulheres, elas são incríveis, maravilhosas. A gente precisa se reconhecer como forte, como fonte de geração de vida, como fonte de geração de luz. E é importante que a gente se ponha nesse lugar como, tipo, poxa, eu sou foda, eu faço lá e faço acontecer. Porque se a gente não fizer isso pela gente, ninguém mais vai fazer. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. E pode até te valorizar, mas você precisa ser o seu ponto de desenvolvimento, sabe? Então, acredito que é isso. E pra quem procurar a Nós Digital e disser que veio pelo Demitindo Meu Chefe, tem Depois algum que desconto? pensar. Eu acho que a gente tem que pensar aí numa coisa. Eu não sou o financeiro da empresa, mas eu posso falar com o financeiro da empresa. Dá pra algum descontinho aí. Então você que tem aí o seu negócio físico, quer trazer para o digital, você que tem o seu negócio digital, mas não está com o resultado que você espera, ou você que está tendo um resultado bom, mas quer escalar, o pessoal da Nós Digital tá aí, vai lá no Instagram deles e diz, olha, tô ouvindo pelo podcast Demitindo Meu Chefe e eu quero meu desconto. E aí, Perfeito. eles que se virem. Meu Instagram, @CarlosHenriqueTips, pra gente ficar mais junto. O Instagram do nosso podcast, minha esposa vai falar, o dela, o do podcast, e vai encerrar. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer mais um episódio, vocês aqui com a gente. Para me encontrar no Instagram, @deb_melo com 2 O. A Demitindo Meu Chefe é @demitindo.meuchefe. Vocês encontram, além do YouTube, no Spotify também, tá? Todos os episódios. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!